Mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Mas que dia é hoje? Quarta-feira. Eu tô perdidinho na data, velho. Máscara, meu irmão. Boa noite. Tá bem, velho? Tô bem, Denis. A gente chama ele E de aí? Máscara. Nossa convidada aqui. A galera que tá em casa ainda não viu, mas já deve ter visto a thumbnail já. Porque ele ainda não apareceu. Ele é um menino muito reservado. Hoje a gente trouxe aqui, meu amigo Máscara, uma pessoa que manda todo mundo levantar do sofá, só que eu decidi botar ela pra sentar no sofá aqui ou na cadeira, né, pra poder falar um pouquinho da história dela com a gente. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo e algumas pessoas já tinham até dito: chama a Laura, chama a Laura. Disse, calma, velho, vai achar uma hora que a gente senta e conversa. E aí hoje eu tenho um prazer de conversar com Laura do Levanta do Sofá e de muitas outras coisas que a gente vai conversar, né, minha irmã? Verdade. Tu tá bem? Boa noite, boa noite. Boa noite pro pessoal que tá assistindo. Já agradeço pelo convite, né? Esse projeto massa. E realmente sentar para conversar, né? É. Mas também faz parte. É interessante. E tô bem feliz de estar aqui hoje. Pô, feliz estou eu, porque eu te conheço faz tempo e vou poder ouvir tua história, velho. E lembrando que agora nesse começo, você começou a assistir agora, já dá um like, já se inscreve no canal. A gente precisa de gente no YouTube que é onde a gente espera uma hora aí, né, ser monetizado. No Instagram, esse corte que eu fizer agora, eu vou aproveitar para fazer esse corte. A gente tem também muita visualização, mas assim, se a gente tivesse pelo menos metade da galera que visualiza seguindo a gente no Instagram e no YouTube, mano do céu, a gente ia, né? Porque tem vídeo da gente corte batendo 15, 20 mil. Pô, bota 10 aqui pra gente, se inscreve 5 no canal lá no YouTube. Segue também, Não né? é pra ver se a gente consegue monetizar, vai bancar, porque é duro, velho. É duro. A gente tá inventando, tu tá ligado? A gente tá inventando um boné, inventa uma camisa, inventa uma coisa e outra pra poder ir se mantendo. Laura, tu é de Camaragibe, Laura? Sou de Camaragibe. Nasci em Camaragibe. Cresci, vivo em Camaragibe. Inclusive, até hoje, na verdade, basicamente até segunda-feira, só trabalhava em Camaragibe. Era meu foco principal. E tenho 31 anos na cidade. 100% na cidade. Eu ainda achava assim na minha cabeça, ela deve ter vindo de algum lugar pra cá. Não, Tu sou é... daqui mesmo. Qual é o bairro aqui? Nasci e cresci na Rua da Maternidade. Hum. Morei muitos anos. Depois já morei basicamente em Camaragibe tudo. Eu morei em Aldeia, Primavera, Vila da Tu Fábrica, morou em Céu Alberto Azul, Maia um tempo, não foi? Alberto Maia. Eu lembro Hoje de te ver voltei bastante pra ali. Vila da Fábrica, então já morei por quase Camaragibe todo. Atualmente tô pertinho do shopping na Vila da Conhece a Fábrica. geografia toda de É Camaragibe, né? verdade. Com quantos anos tu começou essa vida de atividade? Como é essa tua história assim com atividade? Porque todo mundo te conhece mais pela parte personal, né? Por Isso, esses projetos mais voltados para a saúde. isso. Então, desde mais nova, não vou dizer menor, né? Desde mais nova. 31 anos tu tem, que tu disse, não foi? Eu Tenho não fui 31. indelicado, eu não perguntei. Tenho 31 anos e desde mais nova eu sempre gostei de atividades físicas, de jogar bola, tampinha de garrafa com os meninos, porque meninas geralmente não jogavam, né? É. E eu sempre fui pro lado do esporte. E obviamente, no tempo, era muito menino que jogava bola, menino que fazia isso, aquilo. E as meninas eram brincadeiras de fato mais de boneca, de maquiagem. E aí eu sempre fui do meio da bagunça. E quando eu terminei o terceiro ano, tinha que entrar na faculdade, né? Que era uma meta da minha mãe mesmo. Tu Já estudou em que saí. colégio aqui? São São Judas. Judas? Estudei no Sagrado, mas assim, Ah, tu pegou ainda, foi? O a Sagrado? vida toda foi no São Judas, mas peguei o Sagrado, que também de Camaragibe, né? É, Dois colégios que geralmente todo mundo, era João se Correia. não estudou, ficava na frente Teve uma brincando, época que era o João conversando. Correia, tá ligado? Ali do outro lado, que é uma loja de coisa de carro, e o Sagrado. Aí descia pra cá, tinha o São São Judas e o Santa Judas. Sofia, né? Era essa. E aí, estudei no São Judas, estudei no Sagrado, sempre gostei de esportes, nos dois colégios sempre joguei bola, futsal. Sim. E quando terminei o terceiro ano, tinha que entrar na faculdade e fiquei entre educação física, fisioterapia também, era o que eu pensava, e publicidade, não tanto no tempo. E aí, como eu gostava muito de esportes, fui para educação física, né? Achando que era jogar bola, que era mais brincadeira, que era mais fácil, que não ia ter matemática, não ia ter muita questão de Anatomia, né, velho? Decorar anatomia. um monte de nome de parte do corpo. E aí, não foi bem assim não, como eu pensava. Não foi como eu pensava nessa questão, mas foi bom porque eu me descobri
né? É a fase que eu saía da adolescência já para assumir responsabilidades por uma fase mais começando ali adulta, né? E me descobri no quinto período. Eu já tinha que estagiar, né? Tinha um estágio obrigatório em academia, mas eu morria de medo de trabalhar em academia, que eu achava que a pessoa que trabalha na academia, o professor, ele tem que ter muita responsabilidade. E eu sempre vi como algo grandioso, então eu tinha medo de não dar conta. Talvez pela vivência de ver algumas coisas, como eu sou de Camaragibe e antigamente, né? Muitas academias pequenas, Era. onde as pessoas faziam muito o que queria, Uhum. né? Sem tanta orientação. Então, talvez isso me assustava um pouco, depois que eu comecei a estudar. Mas aí, na Unfitness, eu comecei lá Foi teu estágio? fotografando. Não, eu Não. comecei fotografando. Eu queria ir para lá, e aí, para não pedir dinheiro à minha mãe, eu A permutazinha, né? trocava foto, que eu tinha uma câmera no tempo, então eu fotografava os alunos, a galera treinando, e não pagava academia. Aham. E aí, o dono de lá, que um dia, quando eu disse que estava cursando educação física, ele disse para mim que era para eu trabalhar na musculação. E aí eu comentei que tinha medo, não sabia muito o que fazer. E aí ele disse que se juntasse o meu lado mais popular, de dar atenção, de conversar com todo mundo, que eu sou bem comunicativa, era até bem mais. Juntasse com o lado prático, né, a teoria com a prática, ia dar muito certo. E aí foi quando eu tive coragem de aceitar pegar uma vaga que foi na Yes Fit, hoje é Medfit, né? Ah, e nem foi lá. Eu achei Não, que não tu... foi lá, não Agora trabalhei lá. ele deu uma. Ele deu todo o Porque a visão dele apoio. de empresário te dizendo isso te deu uma segurança, né, Exatamente, velho? ele é o dono da academia, Disse isso. ele é da área. Então, eu era muito nova. Ele nunca tinha me visto na área atuando, Sim. então aquilo foi um empurrão, né? E eu sempre considerei muito, achava ele uma pessoa, acho, né? Uma pessoa Eu muito acho que eu conheço bacana. ele. Como é o nome dele? Guilherme. Eu sei, eu sigo ele. Guilherme. Gente boa demais, velho. Eu Eu sempre conheci. gostei muito e eu sou muito grata pela troca mesmo que a gente teve, sabe? E aí foi quando apareceu uma vaga na Yes Fit, Eu no lembro. tempo, A laranjinha, né? lá no início. Fui uma amiga indicou, fui na cara e na coragem, mas lembro que quando o professor responsável conversou comigo, eu disse a ele, eu não sei o que fazer. Quando o aluno chegar, eu não sei o que fazer. Ele, você treina, treino, faço o que você treina, mas eu treino com orientação. E agora, para eu assumir só? Ele, faça aí o que você treina. E foi bom porque aquilo me impulsionou a não seguir o direcionamento dele, porque eu não concordava, faz aí, meio que faz Aham. qualquer coisa. E me impulsionou também a estudar. Eu não sei, mas eu vou aprender. E eu sempre andei com pessoas mais velhas, com a galera que, por exemplo, se eu estava começando, o pessoal já estava formado. E algumas pessoas foram importantíssimas nessa fase de aprender. E como eu sou bastante comunicativa e sei chegar em qualquer lugar, mesmo eu com vergonha, eu consigo desenrolar. Eu entrei, fui estudando, fui conversando muito com essas pessoas que eu já conhecia da área e desenrolando, sempre procurando minha melhor. E percebi nesse meio que muita gente que está dentro de uma academia não precisa só da parte puxar ferro, 3 de 15, 3 de 12, Tem muito, e sim uma conversa, uma tem muito disso troca, no uma salão atenção. cabeleireiro, né? Você não vai. A mulher, principalmente. O homem também, mas eu acho que mais que a mulher tem mais esse lado de ir lá fazer a unha com frequência e tal. Mas a gente também escuta isso no barbeiro. O cara não é só o barbeiro, é o psicólogo ali, Exatamente. entre aspas. A gente sabe que não é psicólogo, mas a gente conversa ali, né? Tem essa relação, essa atenção Uma de. troca maior, né? Aham. E aí eu lá atrás, inclusive esse ano faz 10 anos, eu senti essa necessidade. E aí eu percebo que se você perguntar, Laura, lá há 10 anos atrás, qual era o seu diferencial de alguns outros da área, por exemplo, que trabalhavam com você? Eu acho que era essa a questão de atenção. Eu particularmente dava atenção ao mais jovem, ao mais velho,
independente de quem fosse, eu conversava, eu procurava saber por que você estava triste. Quando o aluno não queria treinar naquele dia, eu sempre tentava conversar. Por quê? O que aconteceu? Porque, na verdade, o ser humano é muito além do que a gente está fazendo ali de foco do objetivo. Às vezes você é um excelente profissional, mas naquele dia você não vai render porque você não está bem. Isso é Você não normal. tá. Aconteceu algum problema, não tá feliz. E aí eu lembro que na faculdade eu já tinha muitas. Entrava em muitas discussões por conta disso. Eu sempre fui mais baixinha, então eu era aquela pequenininha no meio dos grandões. Tinha muito policial na minha turma, lutador também. E eu ficava aquela pequenininha que sempre fui muito de falar, de levantar a mão e falar e questionar. Então, um dos questionamentos sempre entrava nisso. O melhor treino ou o professor que, além de um treino, também conversa e dá atenção a um aluno, sabe? Que nas academias eu não vou dizer de hoje porque eu não sou professora de salão. Então, eu acho que não cabe mais a mim. É como se eu não tivesse mais lugar de fala, além do que eu vejo. Mas no meu tempo, a gente não podia se comunicar muito com os alunos. Na verdade, não é nem se comunicar. Não podia dar muita atenção aos alunos. E era. É. Eu já fui muito chamada a atenção por dos maiores, né? Por estar instruindo demais. Como se eu passasse do limite, de um limite que eles Sim. queriam. Porque é muito quantidade, né? Então, assim, atenda 50 alunos De qualquer jeito. de qualquer jeito. E repito, né? Lá atrás Lá é. Aonde- era muito isso. Atenda o máximo, não importa como. Mas você tem que atender. E aí foi quando eu comecei a não me ver, não me encaixar mais no salão. Tu demorou muito tempo ainda nesse. Demorei, eu saí de academia, de salão, né, que a gente chama, Aham. que é o professor da academia fixo. Eu saí de salão na pandemia. Antes de fechar, né, fechar tudo, eu ainda trabalhava em academias. E aí, quando fechou, eu tava em uma academia menorzinha, que quando fechou, acabou tudo. Não tinha dinheiro, não tinha mais salário, não tinha nada. Foi. E aí, quando voltou, na minha cabeça, eu vou voltar, mas se eu sair sem dinheiro, sem o salário, eu vou voltar com o quê? Vai juntar tudo. Então, se eu tô sem nada financeiramente falando, né? Porque foi naquele tempo que a gente fechou tudo. Foi. Então, a academia fechou, os professores de musculação, funcional, seja o que for, o pessoal da área da educação física migrou pro Instagram Foi, velho. e aí começou live, né, de Era. treino. Foi assim também que muita gente se destacou, né? Começou a crescer, a ser visto através do Instagram nesse tempo. E aí eu já trabalhava com Instagram a termo de divulgação, que quando eu comecei a estagiar, eu criei o Levanta do Sofá. Sim, foi logo quando tu foi pra IES. Foi assim que eu comecei na IES. Como Eu era foi quinto período. o estalo, assim? Era quinto período. Foi um tempo que eu comecei a ter cadeiras tenebrosas. E aí quebrou muito aquilo que eu pensava que era mais tranquilo, a educação física. E quando eu comecei a estagiar, eu tive algumas questões com o profissional que era o meu líder, né? Que eu não concordava. Não só eu, mas assim, falando de mim, eu não concordava. E eu não queria ser como aquele profissional, como profissional. E vendo certas coisas, um profissional tentando derrubar o outro, Uhum. tomar aluno do Esse outro. mercado. Eu era estagiária, então eu não podia dar aula de personal, não dava aula de personal, mas eu observava que era um formado querendo tomar o aluno do outro. Se você cobra naquele tempo 40, 30, o outro cobrava 10. E aí aquilo me deixava super assustada, sabe? E eu pensei em desistir da faculdade. Mas eu já tinha meus alunos da academia que eu acompanhava. E aí alguns amigos meus começaram a ir para a academia para treinar comigo. Então, no fim, como eu costumo dizer, a, esse Instagram aí era o meu pessoal, antes de ser do Levanta do Sofá. E aí, quando eu comecei, nesse tempo, querendo desistir da faculdade, começou a moda da hashtag.
Sim, Hashtag. Aí eu sim. fui e criei hashtag Levanta do Sofá. Que era uma corda pra vida. Mas como tu lembra como foi que deu assim? É exatamente isso. Foi assim Eu mesmo, tu queria tava. desistir e o Levanta do Sofá pra mim representava a corda pra vida. Levanta do sofá, Levanta. cuida. Era no tempo do Gigante Acordou também, que tava tendo Sim, os sim. protestos, os negócios. Aham. Então era isso. Levanta da cadeira, levanta do sofá e age. Não vai adiantar de nada você falar e não fazer nada. E justamente foi no tempo do Gigante Acordou também, o pessoal falava muito nas redes Aham. sociais e não fazia nada. E aí eu veio o Levanta do Sofá de, ó, reage, faz alguma coisa Mas e na tua tu não cabeça, pode desistir, quando tu não. pensou nisso, assim, tu já idealizou como um projeto? Não, era meu. Essa Era uma hashtag era parada minha. tua. Era tipo, vou postar minha E foto botar e lá, vou ó. botar lá. Hashtag Ah, Levanta do era Sofá. só Só isso. Pra agora. mim. Aham. É como se fosse o complemento das minhas postagens. Sim, sim. E aí eu comecei a fazer, fiz um copo. Um copo, peguei um copo, era aqueles long drinks de Aham. plástico fininho. Mandei botar Levanta do Sofá, um adesivo. E comecei aí, eu já fazia algumas divulgações. Tinha uma casa de show, Aldeia Prime, eu acho, em Aldeia. Fazia divulgação lá, aí levava o copo. Levanta do sofá pra beber, vê. Queria ser Aí, visto, queria fazer a marca rodar, né? levanta o sofá e começou meus alunos pedindo. Eu quero um desse também. Aí eu fazia de um em um. Aham. Um para um aluno, outro. Fiz boné. Primeiro boné, fui na Pense Bordo. Puxa. Mais caro do que tudo. Mandei fazer, botar Levanta o Sofá com a letra, aquela letra batida mesmo. Vendi para os meus alunos. Camisa, fiz uma. Tudo eu fazia para mim e o pessoal pedia. Até o ponto que pessoas que não eram meus alunos começaram a comprar. Aí foi quando eu sempre tive uma mente muito criativa e eu gosto de tudo muito organizado. Então, em poucos meses, eu acho que 2, 3 meses, eu já tinha cartão de visita, não usava nada, mas já tinha cartão de visita, adesivo, tudo que você imaginar. Essa ideia da Sacola. marca, né? Tu tinha essa parada de Eu sempre gostei de visual de. independente de para muita gente, pouca gente, mas eu sempre gostei de tudo muito arrumadinho, sabe? E aí eu fazia tudo e saía. E pessoas de fora pedindo também. Foi quando eu comecei a crescer no Levanta do Sofá. Mas ainda não era um grupo Não de. era nada. Era só essa Eu usava parada o mesmo. esse Instagram aí que tá passando, era o meu pessoal. E eu postava lá a minha rotina, inclusive também do Levanta do Sofá. Foi quando começou a crescer. E coisa no tempo que normal era ter 1.000 seguidores, comecei a passar do que era normal, né? Do comum. Sim. Então foi 2.000, 3.000, 4.000. Aí eu disse: não, eu vou ter que dividir. Porque como eu fazia muita divulgação de casas de Sim. Não show, combinava com. não combinava mais. Eu não combinava mais eu levar meu copinho do Levanta do Sofá Aham. pra tomar uma cervejinha. Desassociar isso da imagem. E aí eu sentia necessidade, obviamente, também ia chegando o fim da faculdade, onde você quer trabalhar, ganhar dinheiro, montar sua imagem, né? Sua identidade. Aí foi quando eu transformei o meu pessoal no Levanta do Sofá e criei um novo pro Levanta do Sofá. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a postar mais no meu pessoal e só alimentava com aquelas artes bem elaboradas, tudo muito organizado, muito organizadinho. Teve uma Levanta do época que Sofá. isso funcionava, né? Era mais. Esteticamente era. Você é uma empresa, digamos, então tem que ser tudo muito Era essa organizadinho. visão. E aí o orgânico ficou o meu pessoal. Aí foi quando o pessoal começou a seguir o meu pessoal e parar de seguir o Levanta do Sofá. Também acontece a questão de. Esse é o pessoal. Esse é o meu pessoal. E aí acontece também a questão de você não dar conta de dar 100% de atenção a 2, 3 perfis. É difícil. É difícil. Até então eu não entendia isso. E aí o meu pessoal começou a crescer, seguindo agora, né? Começou a crescer. E eu comecei a deixar o Levanta do Sofá um pouquinho de lado. Porque eu comecei a ganhar dinheiro no meu pessoal, com divulgação.
E aí, em Camaragibe, eu já era muito conhecida porque eu sempre fui muito comunicativa. Meu pai e minha mãe conhecem muita gente, então eu era vista todos os lugares que meu pai e minha mãe estavam, a trabalho, seja o que fosse. Eu estava junto, conversava com todo mundo. é, Sempre ajudei muito pessoas em situação de rua, sempre tive muita amizade com esses que a gente chama pega-bebo, Sim. aqueles barzinhos menor. Eu sempre fui de frequentar com meu avô, com meu pai. Então eu fazia amizade com todo mundo. E aí acabou que o meu conhecimento não era só com o pessoal da minha idade, da minha escola. Era com todo mundo em Camaragibe. Aham. Por todo canto alguém me conhecia. E aí eu comecei a fazer divulgação. Algumas lojas me chamavam e eu inicialmente fazia a permuta, né? Onde você ganha o produto. Então eu ganhava uma coxinha, comia e postava. Ganhava um bombom, comia e Aham. postava. E foi surtindo efeito. Costumo dizer que não porque a Laura vai divulgar e eu vou ganhar muito seguidor. Não por isso. Mas porque as pessoas confiam na minha indicação. Então você poderia não ganhar seguidor, mas alguém ia lá comprar. Uhum. Então, melhor do que seguidor é vender, É é ganhar vender. dinheiro. É. Então, para uma loja, para uma empresa, ele quer isso, ver dinheiro, né? Não, é. Podia E ter 10 seguidores 10 e vendendo seguidores, tá bem. ganhando dinheiro. E aí foi quando eu comecei a ser chamada. Muita coisa eu fiz na amizade, há muitos trabalhos de divulgação na amizade. E aí chegou a um ponto que, quando eu comecei, existiam poucas pessoas em Camaragibe que era digital influencer, que trabalhava com divulgação dessa forma. Poucas pessoas mesmo, sabe? Era mais de fora. E sem pensar, sem planejar, eu entrei nesse mundo. Mas eu abracei, né? Eu lembro que tu fez um curso, alguma coisa de coaching. Quando foi? Eu lembro de umas Fiz postagens tuas, uma formação no tempo da melhor a tua pandemia, no oratória. tempo da pandemia eu fazia tudo que era curso gratuito. Era curso gratuito, eu estava fazendo. E aí fiz curso de PNL, que é Sim, eu lembro. É isso Programação mesmo que eu lembro. Quando tu Neurolinguística, fez. trabalha a mentalidade humana. E fiz também cursos com alguns coaches. Algumas coisas eu não concordava, outras eu tirei muito proveito, sabe? E eu sou o tipo de pessoa que eu vou fazer aquele curso, mesmo que eu não vá atuar naquela área, mas eu vou conseguir tirar alguma coisa dali. E foi quando eu comecei, como eu estava zerada financeiramente, tinha um auxílio, Era. né? Eu consegui o auxílio, acho que era R$ 600, alguma coisa assim, era o mínimo. E aí, eu estava morando com a minha avó no tempo. Ela ofereceu a casa para morar, depois estava morando com minha tia, do nada veio minha avó, cachorro, malicuia. Então a gente ficou bem próximas. E aí eu aproveitei o auxílio, eu disse, vó, dá para eu ficar com esse dinheiro? Dá. Eu já compro comida mesmo, aposentada, né? Sim, Já compro comida. é, Morava eu, ela e uma ex minha. sim. E aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha do auxílio e investi em produtos do Levanta do Sofá. Fiz muito boné, camisa. Foi quando eu consegui fazer um estoque. Eu não tinha estoque antigamente e aí eu montei um estoque. Muito boné, muita camisa, live, muito curso, tudo que era curso gratuito. Fiz um curso, teve um que começou às 3 horas da manhã. A intenção era realmente ver quem Quem estava queria disposto, né? ficar. 3 horas da manhã lá fazendo, vendo a live, o curso. Então abriu muito minha mente e eu acho que foi o que me ajudou muito também não pirar naquele tempo de pandemia, né? Que foi o tempo, na verdade, pior tempo que foi o que a gente ficou todo mundo trancado Sim. dentro de casa. Em 2018 eu comecei a ter crise de ansiedade. Então, com a ansiedade, eu comecei a perder o gosto de treinar. Eu trabalhava, mas eu não queria treinar. É como se eu tivesse ali exercendo, mas eu não quisesse fazer por mim, sabe? E aí o Levanta do Sofá me ajudou muito, porque foi quando os seguidores começavam a interagir, recebia muita mensagem. Eu lembro que assim que eu comecei com o Instagram, o Levanta do Sofá, eu postava muito, eu pegava imagens, frases motivacionais e postava. E aí teve uma menina, não sei quem é, assim, não conheço, era uma seguidora, que ela mandou uma mensagem dizendo que ela já tinha tentado
tirar a própria vida e, através do Levanta do Sofá, ela desistiu. Ela começou a ver um sentido para viver. E aquilo me impactou de uma forma incrível. Eu não imaginava, porque eu me via muito novinha, muito pequena. Era como se fosse um hobby até então. E com esse relato dela, eu vi o tamanho, a proporção que o que eu estava fazendo tinha. Pô, e tipo, tu tava numa fase E eu desmotivada estava numa fase ruim, e porém ajudei ajudando. alguém, né? Então, por isso que eu costumo dizer, eu levanto o sofá, pra mim, é salvar vidas, de alguma forma. Seja emocional, seja espiritual. Embora, independente de religião, eu sou muito, tenho muita fé. E é o que eu tento mostrar no meu Instagram, que a fé, ela de fato é o principal. Não importa a sua religião, se você tem Deus no coração, se você tem fé, você vai superar. Não é fácil certas situações, etapas da vida, mas você supera. Isso é o que eu levo para minha vida. E aí eu não vou chegar para ninguém para dizer tu tem que seguir esse caminho ou aquele, ou criticar religião ou algo do tipo, mas eu sempre vou falar de fé para quem quer escutar também, porque eu respeito muito aquela pessoa que não acredita. Uhum. E aí, do relato dessa menina para frente, eu comecei no Levanta do Sofá, até quando o meu Instagram pessoal comecei a ganhar dinheiro, ganhar muito produto. Chegou um tempo que eu ganhava uma média já cheguei a ganhar em produtos 10, 12 mil reais de produtos, porque era muita coisa, muita parceria. Então, se fosse somar, por exemplo, o valor de uma consulta, o valor de um suplemento, o valor Sim. do que eu ganho de comida, que até hoje comida é o recorde, comida não fitness, né? É o que mais aparece. Então, somava muito dinheiro e às vezes você não tem condições de viver aquilo. É. Então, eu vivia, comia, ia para lugares que eu não teria condições de bancar. E comecei a fazer trabalhos de provadores, coisas do tipo, questão de lojas, né? Eu comecei a fazer visitas em lojas, até o ponto que eu comecei a cobrar também, né? Porque a permuta é como se diz, não paga a conta, né? Não. E é E isso, você começa a não ter mais agenda, tem que aumentar o valor ou é começar a cobrar, né? exatamente. Que foi o caso. E às vezes, de fato, tem gente que quer oferecer algo para você que não paga a sua passagem. É, não Para dá. ir, por exemplo, você tem todo o custo aqui, às vezes é interessante para minha marca estar aqui, e aí eu não tenho essa troca de, ó, que eu posso te ajudar aí? Sim. Como é que funciona? Como é que a gente pode se ajudar? E a permuta, ela é muito boa, mas a partir do momento que você vai crescendo, ou ambos vão crescendo, ou, por exemplo, a loja vai crescendo através do seu trabalho de divulgação, eu acho que tem que vir algo a Um mais. próximo nível, É é. porque você tem que arrumar cabelo, principalmente mulher, É, né? vocês, é. Tem que arrumar cabelo, tem que, no meu caso, boto gasolina, enfim, tem, tem um custo Tem um ali atrás custo, de não é tudo. só chegar lá do nada. Aí eu fui começando a deixar o Levanta do Sofá um pouquinho de lado. E fui meio que perdendo um pouquinho de seguidores. Tu lembra um pouquinho assim de quantos anos isso atrás tu fala? De quando mais ou menos tu deixou? 10 anos que eu comecei o Levanta do Sofá. Em que Então eu momento mais passei ou uns menos? 3 anos aí a todo vapor. E deu uma Depois foi quando começou a esfriar o Levanta do Sofá. E eu cheguei até a pensar que no Instagram ia morgar o Levanta do Sofá. E aí eu já não movimentava mais o Levanta do Sofá, né? Mas continuava com os produtos. E quando eu saí da pandemia foi quando eu comecei a dar aula de personal. Só aula particular. Só aula particular. Quando flexibilizou, que a gente voltou pra rua, né? Daí, pandemia 2021, minha mãe pegou Covid. Foi internada. Disse que tava mole, não tava nem tossindo, nada. Tava sentindo uma moleza no corpo, me pediu pra levar no hospital, eu levei. Sempre eu que levava, porque eu que dirigia, então levei ela para o hospital. Chegou lá, a médica me chamou, disse que ela não ia sair porque estava com suspeita de Covid. Foi bem no início. E já ficou. Voltei para casa sem minha mãe. E aí pensando que era algo rápido, graças a Deus no tempo, tínhamos plano muito bacana, foi muito bom no tempo, bem funcional.
Como eu que tinha levado ela, assinei, então eu que respondia por tudo, pela paciente. E aí o esposo dela em casa também com Covid, só que ele ficou em casa, Não quis ir não pra. foi pro hospital. E ela ficou internada. Minha irmã mora em Barra de Jangada, então também tem minha sobrinha, então ficou em casa. Minha avó, eu saí de casa, da casa da minha avó, Eita, pra não. porque por conta da idade. No tempo eu fazia doações, inclusive com o DAI, Sim, do sim. projeto É, dai. da tribo, né? É. Então eu juntava com alguns projetos, ia fazer doações. E aí a gente começou a fazer doação dentro da pandemia. E aí, como tinha minha avó já idosa, eu saí da casa da minha avó para evitar esse contato, né? E aí, no que eu fui morar em Alberto Maia, no condomínio lá. E quando eu saí, depois de um tempo, minha avó apareceu doente, também com Covid. Isso minha mãe ainda estava internada. Minha mãe passou 50 dias internada, uma média. É Um entubou pouquinho também, não? mais, entubou. Putz. E aí minha mãe, em coma, minha avó, a mãe dela, que era assim, eu, minha mãe e minha avó, Eu via muita bem postagem, eu sei. juntas mesmo. Minha mãe em coma, minha avó, a mãe da minha mãe, foi internada do nada, assim. E até tu tinha E saído pra evitar contato, risco, né, eu velho? mal Mas ia. chegou ainda até lá. Aí ela foi internada, Covid, e em 10 dias minha avó faleceu. Minha mãe ainda entubada. Caraca. Então, minha avó faleceu, minha mãe não sabia nem que ela estava doente, não sabia que ela tinha ido para o hospital, não sabia que ela tinha falecido. E aí, quando eu contei para ela, para minha mãe, na verdade, quando minha mãe saiu do coma, ela passou 15, 16 dias. Já era para ter feito a tráquea. Só que, como estava na pandemia e muita gente sendo entubada, eles estavam prolongando um pouquinho, uns 2, 3 dias. Porque não dava conta. E aí, ela, quando estubou, que conversando comigo, ela, amanhã saiu daqui agora. Minha avó já tinha falecido. Amanhã saiu daqui agora, que ela saiu totalmente desorientada. Minha mãe saiu daqui agora, chegar em casa, cuidar dela. Eu, tá certo. Tinha o que fazer. Eu ia falar o quê? Não. E isso tudo mexeu muito com o meu profissional, só que as pessoas, como viam tudo através do Instagram, sabiam que eu estava passando por um momento difícil, e aí muita gente que era meu aluno entendia, né? E aí eu só contei à minha mãe que a mãe dela tinha falecido 6 dias depois da morte da minha avó. Foi que a gente veio contar. Porque eu não sabia como contar, como ela ia reagir, se ia passar mal, né? Uhum. E aí pronto, foi quando minha mãe soube. Foi um choque, assim, foi um momento Foi onde tu que falou, foi? eu e uma psicóloga amiga da gente, porque eu postei no Instagram. Olha, o Instagram, eu acho que se for você perguntar o que foi que o Instagram me trouxe de maior, foi nesse tempo da minha mãe e da minha avó entubada, eu consegui muito suporte para elas. Porque eu tava numa fase de descarregar no Instagram. Então eu postava chorando, eu postava o quadro delas, o pessoal perguntava, e aí a notícia de hoje? Já falou com o médico? E aí quando eu postava, apareceu uma enfermeira, eu sou enfermeira do hospital que sua mãe tá, eu sou enfermeira-chefe da UTI que sua mãe tá. Então eu comecei a conseguir muita coisa, muito suporte, sabe? Notícias que era difícil. E para minha mãe, depois para minha avó também. E aí, comentando que eu não sabia como contar a minha mãe, uma amiga nossa da família, antiguíssima, eu era muito novinha quando a gente tinha uma amizade próxima, ela disse que trabalhava contando a pacientes com câncer, dando as notícias a paciente com câncer. Então, ela sabia. É como se fosse uma capelania, né? É, Prestar esse serviço de. é um momento muito delicado, né? Então não é de qualquer jeito Tem que a gente que gente é tem preparado que pra isso, é. conversar. E aí foi quando ela se ofereceu aí comigo. Foi um anjo na minha vida. Porque eu não sabia o que fazer. Eu só sabia de uma coisa, eu não podia chorar. Era a minha única certeza. E aí ela começou a conversar com minha mãe, um papo bem tranquilo. E quando contou, minha mãe só na mesma hora olhou pra mim e só perguntava se era verdade.
E aí eu não olhava para ela, porque eu ia chorar e eu não podia chorar, só balançava a cabeça. Eu esperava que ela fosse desmoronar, mas ela travou. Travou, não chorou. Só começou a se arranhar um pouco aqui. Ela internalizou toda a dor, porque minha mãe é feito eu, bem expansiva. Ela é a mulher que grita, que fala, sabe? E aí ela se calou. Saiu a pandemia, saiu do hospital, minha mãe. Ela morava no condomínio Maria Eduarda E tu não e disse. eu no Real Garden. Uma em frente à outra, né? E foi quando eu voltei a trabalhar. Isso, por incrível que pareça, deu um boom no meu Instagram. Muita gente começou a me seguir perguntando da minha mãe e da minha avó, querendo Compartilhando notícias, da tua dor ali, né, velho? porque era uma dor mundial, Era. né? Não era uma dor só minha, era uma dor Era. mundial. Porém, como eu postava muito elas no meu dia a dia, eu acho que isso chocou muito, porque não era uma pessoa que o pessoal não conhecia, o pessoal conhecia. Já, quem te seguia já Conhecia, conhecia, minha já. avó conversava com meus seguidores. Então, às vezes o Instagram ele une de uma forma que parece ser da sua família, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar mais, porque meu foco era trabalhar. Eu Pra para desligar ou não? Pra se sim, ocupar e se sim, para me desligar dessa. ocupar, e eu não gosto de culpar nada nem ninguém nessa questão de morte, principalmente na pandemia, que várias pessoas perderam entes queridos, né? E aí eu disse, não, eu vou focar no bom e ser grata pelo que eu vivi, né? Não vou focar no ruim, não. E aí trabalhei. Foquei mais ainda nas minhas doações. E aí foi quando eu consegui criar um projeto, chama Juntos Mudamos Vidas. É um projeto Foi em 2020, foi? 2019. 19 que tu criou o projeto. 2019, é. Eu já Ah, fazia tu já fazia antes. trabalhos, Sim. sempre fiz doações, mas participando de outros projetos. E aí, como eu recebia muitos pedidos diretos, o pessoal ligava para mim, mandava mensagem, o pessoal das comunidades vinha com esse contato direto, eu não dava conta só. E aí eu pensei, vou abrir um Instagram para o Juntos Mudamos Vidas. Coloca aí, E máscara. Juntos mudamos. no início eu botei Juntos no Sofá, que era a intenção de se a gente vai sair para se exercitar no Levanta do Sofá, que a gente vai sentar e ser uma família, essa sensação de vamos conversar, mas bateu muito de frente com o Levanta do É. Sofá. Então ficou aquilo, eu via o pessoal meu perdido, levanta, senta, Sempre levanta, juntos. senta. Aí eu É fui isso aí, né? e Esse Insta. coloquei o Juntos Mudamos Vidas, que começou em 2019 e continuei as doações. Então as pessoas, tudo é doação boca a boca, porta a porta. Saía antigamente sozinha na Rua Elisa, pedindo uma palma de banana, uma fruta, outra. Tudo eu realmente fui pessoalmente. Tudo eu ia, tanto pedir, quanto organizar, quanto fazer a distribuição. Então já fui para várias comunidades daqui de Camaragibe, dentro da comunidade, dentro da lama, para fazer essas doações. E aí a galera são pessoas que se dispõem, né? Se disponibiliza para ajudar, para participar como equipe. Que não Aqui é ali pelo. A queda d'água, né? Não. é o Cajá, né? É, sei. Cajá, Diná Aham. conhece lá a área. Então eu tenho esse cuidado de sempre entrar em uma comunidade com um representante, Alguém da área. que é para esse representante mostrar pra gente realmente quem da comunidade precisa. Não é que não precise, mas quem precisa mais. Porque a gente precisa ajudar quem não tem nada, né? Aí foi uma ação de Natal, consegui comprar vários panetones, montamos a cesta básica também. Tem de Páscoa, tem Dia das Crianças. Eu faço muita doação individual, então a pessoa entra em contato comigo, eu vou lá, tento montar a cesta leve para a pessoa. Durante o ano todo eu faço isso. Esse vídeo aqui, essa aí foi a de Páscoa. Eu recebi uma doação de uma amiga de chocolate, ela sempre é uma parceiraça. Então a empresa dela sempre faz doações e através da doação a gente repassa. Essa comunidade é uma comunidade muito especial, virei amiga do pessoal de lá.
É, É o outro vídeo que tu queria, não era? é. Passa o outro aí, Máscara. É O outro vídeo foi. Esse aí? Foi. Esse aí faz um. Tem ali a data? Não, pequeno. Tu consegue ver aí? É máscara, É né? Máscara. A- 79, Eita, é aí 12 79. de março de 24. Enfim, foi depois do carnaval do ano passado. 12 de Depois teve. março. 12 de março de Pronto, 24. março, exatamente. Em março, eu passei por uma fase da minha vida de término de relacionamento, de sair de casa, ter que reconstruir, sabe? Então foi uma fase que eu me vi rapidamente, eu saí do alto pro baixo, só que diferente de muitas fases da minha vida negativas, situações ruins, nesse tempo eu saí, eu estava destinada a viver de forma positiva. Então, meu foco só era trabalhar, voltar a fazer minhas doações com mais intensidade e ajudar o máximo de pessoas. Então, eu peguei minha dor nesse momento e transformei em coisas boas. Nesse período inicial, foi incrível. Foi quando eu comecei sozinha aí, eu tô fazendo um sanduíche com mortadela, que é o mais baratinho, então a gente consegue fazer mais, né? Tudo doação, um doa a mortadela, outro doa o pão. Sempre assim. Peço no meu Instagram, abro, mostro lá. A intenção do Juntos Mudamos Vidas é isso. Eu posto lá o que eu preciso e a galera vai me ajudando a comprar, né? Porque tem o Sim, custo sim. que quando você monta. Fui caminhar na Praia de Boa Viagem um dia de manhã, bem cedinho, sozinha, num dia ruim pra mim. E percebi que tem muitas pessoas em situação de rua, dormindo na orla. Até então eu não tinha percebido, porque eu nunca fui de ir muito cedo. Sim. E aquilo me chamou a atenção. Um lugar de elite É um. Sei lá, tem uma frase, uma palavrinha, né? é Um alguns, contraste arretado, né? um Social. contraste Você tá gigante, numa orla das mais caras do. um lugar cheio de prédios gigantes, caros, uma galera correndo, que é uma galera, muitas vezes, né? Não todo mundo, mas que tem um poder aquisitivo bacana, que passa pela pessoa ali dormindo, em situação de rua, e finge que não tem nada, não tem ninguém ali. E aí me chocou muito a quantidade de pessoas dormindo na orla. Tem o calçadão e tem a calçada, né? Aham. Que a gente fica sentado. Sim. Pronto. Dormindo em cima dos quiosques, do Caramba. balcão do Essa é uma quiosque, realidade que é que uma eu questão. também nunca vi por causa do horário. Eu não cheguei a ver. Era algo que pra mim eu não via porque eu não ia. E aí eu comecei a pedir. Esse vídeo aí é eu falando da doação e comecei a pedir, porque na primeira vez eu levei 10 sanduíches e água. Deu pra nada. 10 e 10. 10 água e 10 suco. Fui caminhando e entregando. Não deu pra nada. É. Eu não andei 2 quiosques. Aí na outra eu já fui com 30. Só que aí eu já levei sanduíche, suco, água, só. Na próxima eu já levei 30, mas aí eu já levei 2 sanduíches num kit. Eu monto o kitzinho na sacolinha. 2 sanduíches, uma água, um suco e um pacotinho de bolacha. E aí sou eu entregando. Isso tudo só, né? Até então. E aí depois começou um pessoal pedir para ir comigo. Uma galera aleatória, não, mesmo sem me conhecer, pedir para ir. Aí eu vou tentando encontrar o pessoal que fica Caraca, velho. escondido mesmo. Que a gente passa ali num carro, não presta E não- atenção, não. passa correndo E numa até, bike, tipo, não presta eu não atenção. sabia não que tinha sido. Eu já vi noite ali por ali, mas não sabia que tinha esse número assim tão grande de É gente que muita fica ali gente. dormindo. É muita gente, de verdade, que o que eu levo não dá conta. E aí, como voltei nesse tempo, voltei a fazer as ações. Então, eu consegui também atingir muitas pessoas que nunca participaram de uma ação e pediam para ir comigo. Então, foi um objetivo concluído, que era movimentar as pessoas para o bem, né? Tem gente que chega para mim e diz: eu não sei como ajudar. E aí eu sempre digo: baixa aí, saiu do teu condomínio, vai ter uma pessoa em situação de rua, tenta dar uma atenção, dá uma ajuda. Às vezes tem uma pessoa da tua família em uma situação, passando uma necessidade, tenta dar uma ajuda.
Ou então sair aí pelas ruas, né? Como eu já tenho essa vivência. Aí, o cara dormindo. Ele acordou e, cara, E pronto, eles dormindo, a gente deixa assim do lado. E começou a cada vez investir mais em botar organizado, fechadinho, tudo higiênico. Porque se tiver dormindo, a gente deixa lá. Quando ele Aham. acordar, ele vai ter o que comer, né? E aí também voltei a movimentar o levanta do sofá. nessa mesma época tu tava Nesse meio... mesmo e tempo, tu eu tinha que comecei a tu fazer sempre se tudo. ocupa, né, pra Eu comecei poder... a fazer tudo. Voltei pra minha casa, a casa da minha família, então eu comecei a reformar a casa sozinha. Comecei a pintar, comecei a lixar tudo, comecei a fazer as doações, voltei a movimentar o Levanta do Sofá E em paralelo a isso, tu continuava e dando minhas dando as aulas, aulas. assim, nos E horários e tal. o que eu nunca parei foi de trabalhar. Sim, sim. Sempre dei minhas aulas independente da situação. Isso aqui tudo é algo pessoal, né? Uhum. Algo que às vezes os alunos nem sabem. É, é porque é tanta coisa. Comecei a fazer aula de boxe com Maísa. Não sei se você conhece. Sei quem é Maísa. Maísa, ela tava morando pro lado de lá, de Boa Viagem. Aí comecei a fazer aula de boxe lá em Boa Viagem com ela. E aí foi quando eu comecei a postar no Levanta do Sofá. Movimentar mais o Levanta do Sofá Sim, com o meu dia a tu dia. praticando boxe Por ali. quê? Eu cheguei à conclusão que o que movimenta é a prática. É você fazendo. O povo quer ver você acordando cedo, indo para um aulão, quer ver você treinando, quer ver você lutando, quer ver você chorando, quer ver você. É. E aí, como o Levanta do Sofá tava tudo muito formal, o pessoal não quer ver uma imagem. É porque não conecta, né, Não velho? conecta, então eu precisava humanizar. E essa humanização só acontecia no meu pessoal. Não tava mais no Levanta do Sofá. Aí, como eu voltei a movimentar, eu comecei a ganhar seguidores de novo. E mais do que seguidor, eu comecei a ter um engajamento da galera voltando a perguntar, a galera desconhecida a comprar produtos. Tem produtos meus, já fiz inúmeros produtos pro Levanta do Sofá. Tem uma menina que ela foi pro Egito. Aí ela lá do Egito conheceu, disse quando eu fui em Recife eu quero, aí comprou Portugal, enfim, Pô, vários que lugares que a galera leva, Fortaleza, alguns lugares assim mais próximos. A galera pede pra ela mandar de correio, nos correios. E aí, mas não compensa, às vezes é mais caro o Eu, frete do que o produto, eu, mas a galera eu na quer. pandemia, eu fiz uma camisa porque eu vi uma, eu não lembro qual foi o produto, se foi camisa que tu fez na pandemia, alguma Foi coisa. boné Foi boné. Eu peguei até um contato uma que vez tu contigo do pediu, boné. foi. Mas ali quando eu peguei o contato do boné, eu já tinha feito as camisas e tinha vendido. Eu disse, pô, dá pra vender. Aí eu via teus boné e pedi. Mas antes, a primeira camisa, eu vi alguma coisa. Eu não lembro se foi camisa ou se foi o boné mesmo que tu já fazia. Que eu fui, pô, vou fazer alguma coisa também. Aí fiz uma camisa, porque a gente tava sem saber quando ia voltar. Abria o jiu-jitsu, eu tinha uma lojinha, tava até trabalhando escondido ali, mas. E tava fazendo delivery. Eu tava fazendo entrega em aldeia. Eu fui fazer delivery, era o que tinha que dava pra ganhar uma grana. Aí eu bolei a camisa porque eu vi tu fazendo. Eu disse, pô, se ela faz e vende aí, tem como a gente também. Aí fiz um videozinho e comecei a vender também. Vendi bem as camisas. Então, quando o Levanta do Sofá começou, não existia esse boom do marketing digital. É. Não existia. 10 anos atrás isso. Esse ano Levanta do Sofá faz 10 anos. Então não existia. Hoje eu vejo que o Levanta do Sofá é puro marketing digital. Além de todo o propósito que existe no projeto, se você olhar bem, eu comecei há 10 anos atrás a fazer camisas, garrafas, Copo. boné, Começou com os copos, copo, né? de um projeto que basicamente saiu assim, nem existia direito. E comecei a divulgar, não era nem a vender, porque minha irmã já dizia, tu tem que ganhar dinheiro, tu só dá, tem que ganhar dinheiro. Quando é que tu vai ganhar dinheiro? Para de fazer as coisas de graça, só de graça. Porque a minha intenção era chegar nas pessoas. Então, personal, você não via personal com camisas a não ser o nome personal. Isso. Era, realmente. E aí eu já não usava o nome personal, eu usava a Levanta do Sofá. Poucas camisas tenho com meu nome. Porque é um movimento, né? Não é só uma marca, sei lá. O Levanta Sofá, na minha visão, não é O Levanta do Sofá hoje, ele é uma marca, ele é um é um movimento, movimento. ele tem um propósito,
sabe? Ele traz um propósito, mas eu sempre tive essa visão de eu não quero fazer uma camisa com Laura Mello personal, porque todo mundo tem fulaninho personal. E ainda acontece muito hoje em dia, e eu sempre tento sair daquilo, Aham. do pensar fora da caixa. Então, quando eu vejo que tá todo mundo fazendo aquilo, eu penso algo diferente e sem nem saber, porque assim, eu não estudo, eu leio essa questão da internet, eu procuro muito na internet, Tu mas vai no tato, né? Vai basicamente é na sentindo. necessidade. E tudo que eu faço para vender ou para divulgar é coisas que eu compraria, que eu sinto necessidade. Então, coqueteleira eu tenho inúmeras e eu não queria mais uma coqueteleira preta com nome de marca de suplemento. Sim. Eu queria uma coqueteleira bonitinha que eu olhasse e me incentivasse. E aí eu fiz coqueteleiras com bora treinar, frases motivacionais e o próprio nome do Levanta do Sofá não tem nada mais motivacional do que o nome do Levanta. Levanta do Sofá, tanto que sempre que eu vou para corrida ou algum campeonato de algum esporte que eu não pratico, mas que eu vou, eu levo a bandeirinha do Levanta do Sofá, sempre tem alguém para dizer, eu posso tirar foto? Levanta o sofá, sem nem saber que é um projeto. Sim. Levanta o sofá, bora levantar do sofá. A gente correndo com a camisa, bora correr, levanta o sofá, o pessoal fica achando que a gente tá tirando onda, tipo, Sim, ah, sim, levanta é. do sofá aí. E não, tem um propósito por trás, né? E aí Quando eu começou a andar o Instagram de novo, que tu começou a movimentar? fui. Não, pra voltar pra esse Sim, aí e Maísa Box, começou a comecei a postar? postar ano passado. Isso eu tava destruída por dentro, muito mal, mas eu só focando no positivo. Comecei a procurar também trabalhar muito o meu lado espiritual, me firmar com Deus para não fazer besteira. Eu, mais jovem, era muito de rua. Então, na rua, você conhece todo tipo de gente, você vivencia muitas coisas. E aí eu tinha a certeza do que eu não queria fazer. E então eu disse, ó, é muito fácil você fazer algo errado. É muito fácil porque todo mundo lhe chama para fazer alguma coisa que vai lhe prejudicar. É, se você não tiver dinheiro, vai aparecer gente lhe chamando para beber, para fazer besteira. Vai aparecer. Quando você não quiser, vai aparecer mais ainda. E aí eu foquei nisso. Treino, esportes, que eu botei uma meta de fazer coisas novas. Sair da bolha. É como se eu tivesse me redescobrindo, sabe? Me permitindo. Faltou o jiu-jitsu aí nesse negócio. Faltou. E aí, mas pensei, Oi, viu? tu falou comigo, mulher. Tu Pensei. falou Só comigo. que eu acho que eu não tava dando conta de tanta coisa, né? Era muita Tu coisa, chegou muita a falar coisa. comigo. Mas pensei, Aham. eu já te conhecia, então Aham. eram duas pessoas daqui, de Camaragibe, você e Kel. Sim. Que quando eu pensava assim, em alguma arte marcial, algo do tipo, depois conheci Maísa, Sim. era vocês. E aí eu acho que eu não dava conta mais não de Aham. colocar nada no meu dia a dia. Era muita coisa que eu fazia. E aí o Levanta Sofá deu um boom de novo. E eu me comprometi a fazer um aulão por mês. Pra mim. Pra também desopilar. Ter aquela Olha, ocupação, ter aquela tudo que eu parada que você. fizer de melhor na minha vida vai ser num momento de desespero meu. Um momento, uma fase ruim, como diz. Todos os meus melhores projetos foi diante de uma fase ruim. Porque eu tento usar a minha mente para coisas boas. E aí eu fico pensando muito e vou elaborando, depois já meto a cara e geralmente dá certo. Graças a Deus até aqui tudo deu certo. Me comprometi a fazer um aulão por mês. Porque eu vi que eu tava regredindo. E não era pelas pessoas, não era falta de aluno, público, seguidor. Era eu que não queria mais fazer as coisas. E aí eu me comprometi de fazer um aulão por mês. Todo mês. Independente de quantas pessoas fossem. E aí o primeiro aulão foi meus amigos, foi bem bacana. Boa viagem na praia, que foi um lugar assim, eu inicialmente me conectei muito com a praia, né? E por ser próximo, boa viagem. Fui para Boa Viagem, fiz o primeiro aulão, aí fiz o primeiro mês, janeiro, fevereiro.
Aí fiz aulão março, já foi quando eu tava ruim, abril. Do terceiro pra lá foi caindo um pouquinho o número, era inconstante, né? Então, o ano passado eu fazia aulão pra se inscrever uma média de 40 pessoas. Mas sempre falta muita gente, porque é cedo, 6 horas da manhã em Boa Viagem. A maioria das pessoas de Camaragibe é uma tirada, né? Uber não quer aceitar. Acontece um imprevisto da sexta pro sábado, você já não dormiu cedo e aí já não Se vai. chover, o pessoal não vai. Então choveu quase todos os dias de aulão ano passado. Não, e esses dias agora também, eu pensei que não Choveu ia chegar mais quase verão. todo o aulão, chovia. E eu desesperada em casa, porque eu já sabia que se chovesse o pessoal não ia. E mesmo assim eu tinha que ir. E é o que eu digo até hoje para os meus estagiários: eu não posso faltar. Todo mundo pode deixar de ir, eu não posso. E vocês, como profissionais, se quiser ser um bom profissional, você tem que ir também. E não é nem por mim. É por ele. Compromisso, é comprometimento. E aí eu dava 40, se inscrevia, ia 25, 30, 35, ano passado. Esse ano, meu primeiro aulão, 100 pessoas. De 30 para 100. Primeiro mês, 100 pessoas. Parecendo meu story hoje. O que foi que aconteceu, Não né? sei, bicho, eu ainda vou chegar em casa, vou procurar tipo, o que ver. foi que eu fiz? Mudou alguma coisa. Então, aí eu pensei, férias, o pessoal tá em casa, tá sem fazer nada. Deu muita gente. Isso é janeiro, né? Fevereiro, 100 pessoas inscritas. Aí o meu Jesus, ainda é férias, ainda, o pessoal ainda tá nessa. Março, não vai dar ninguém. Março, esse carnaval foi março Foi. esse ano. Não vai dar ninguém, o povo tá viajando, não sei o quê. Foi o aulão, um dos que mais deu gente. Bombou, bombou, aulão de março. Tu consegue botar lá no Instagram Levanta Sofá? E aí as fotos que era bem pouquinha gente foi tomando uma proporção maior e você olha assim, e agora eu vou tirar foto como? Que não vai dar todo mundo. E muita gente desconhecida. Meus aulões, 80% são pessoas que não conheço, que não treinam comigo. E, tipo, esse aqui foi o meu de abril. Eu ia te perguntar, quando foi que tu começou a fazer por aqui? Que tu já teve Esse foi o dois aqui, primeiro não em foi? Camaragibe, que foi o de abril. O do lado aí. A foto do lado. Essa primeira foto. Aí eu... Foi meu aniversário, 27 de abril. Ano passado eu já tinha comemorado no aulão. Foi chuva que alagou tudo. E eu peguei um espaço com piscina. Oh, Deus. O povo tudo doido pra ir. Mesmo assim, deu 50 pessoas. Foi o máximo do ano passado. E foi muito bom. Foi o melhor aniversário da minha vida até esse, né? Esse. Que assim seja. Aham. E aí eu já, com as parcerias, fechei, já tinha uma parceria com o Espaço, né? Que aí era a antiga Arena Bet, e agora mudou. E eu precisava de um lugar fechado para eu ter um controle, porque além das aulas, hoje eu tenho uma estrutura de evento. Então eu começo com um alongamento, aula de funcional, onde sou eu a professora de funcional. Geralmente eu tenho mais 2 estagiários ou professores comigo. Depois entra a aula de dança, que geralmente é 2, no mínimo 2 a 3 ou mais professores. No último foram 4 professores do Coach Dance. E depois das aulas, café da manhã e sorteio. Tudo isso... É um evento mesmo, né? Tudo Não é só um isso treino. com 10, 15 reais. É assim, de fato eu faço pra movimentar a galera, não faço pra ganhar, sabe? Pra lucrar, na verdade. E ainda tem a equipe, né? Aí hoje minha equipe de organização, a minha irmã que sempre me apoiou. Se brincar, foi... Ela e minha mãe foram as que mais me apoiaram, só que a minha irmã, ela trabalha comigo. Aí hoje eu digo, ela é minha equipe. A minha namorada também é minha equipe, ela trabalha com produção de eventos. Então ela é muito boa em eventos. E aí ela tem toda a manha de organização. Eu dou toda a ideia, ela organiza. Tem os parceiros. Hoje tem a JM Garçons Serviços
que já vai também me auxilia lá, colocando as pulseiras, Sim. recepcionando. Então é uma estrutura realmente de evento. Tem o café da manhã, que a gente bota fruta, salada de frutas, açaí, picolé, bolo, café, suco, tudo com 15 É um reais. trampo, Com viu, 15 velho? reais para 100 pessoas. Da última vez eu inventei de fazer cachorro quente para 120 pessoas, quase que eu endoido. Ah, Porque velho. fazer para 30 é uma coisa, Aham. fazer para 120. E aí a estrutura hoje é bem bacana. Hoje eu tenho uma parceria com um barraqueiro da praia, que é o Point do Léo. Comecei como cliente e ele abraçou a ideia. Hoje ele bota a estrutura lá do guarda-sol pra gente Já e a deixa no galera esquema. senta e eu sai da cadeira pro povo sentar. E os alunos invadem mesmo e ele dá todo o apoio. 3h30 da manhã ele já tá mandando foto de como tá o tempo, Pô, que massa, que ele velho. chega bem cedinho. É. E esse aí foi o primeiro em Camaragibe. Teve outro, Eu não foi? tive em São Lourenço. Foi em São Lourenço o Foi. outro? Esse em Camaragibe deu 130 inscritos. Meu irmão, é muita gente. Muita gente. Muita gente. Eu surtei. Esse eu surtei. Foi meu aniversário e 10 anos do Levante Sofá. Mas eu ainda quero fazer outro de 10 anos. Teve o de São Lourenço também, porque o pessoal de São Lourenço começou a ir para Boa Viagem, para os aulões. E é uma tirada, né? É bem mais É uma complicado. tirada. E assim, cresceu muito o número de alunos. Esse aqui foi em São Lourenço. É um vídeo da aula de dança, da parte de dança, Foi onde lá em São Lourenço? na Academia Heder. Sim. Heder Gym. Todas as idades. De criança a melhor idade, tudo junto. Esse grupo de camisa rosa e verde é um grupo da melhor idade. É as amostradas da corrida. No último aulão na praia, chegaram de ônibus. Fecharam um ônibus com balão, bandeira, tudo gritando. São maravilhosas. Então, assim, a gente quer abraçar todo mundo. A intenção não é fazer o treino mais intenso, seu treino mais cansativo. A intenção é movimentar, é as pessoas se conectarem, é se ajudar, é brincar, é quem não dança, dançar. Muita gente diz que não conhece ninguém. E aí chega lá, quando vê, já formou um grupinho. E com o mesmo pensamento, né? Que estão ali no E o domingo mesmo treinando no objetivo, objetivo, isso. E não é um objetivo a fim estético. Aham, é se manter É- ativo, saudável. É se tá? movimentar. Tem uma pessoa que ela disse que o único dia de treino dela é no dia de aulão. É uma vez no mês, então, né? Ela disse que o único dia que treina é dia de aulão. Então, que bom que ela ainda treina. Aí E a gente possivelmente ela foi, treine mais depois. Por conta começou com Bora Correr. Não Tem é... quanto tempo esse Bora Correr? O Bora Correr é recente, né? Porque a corrida deu um boom. Deu um boom, é. Todo mundo quer correr. Eu nunca corri. E aí eu disse, eu quero começar a correr. Comecei a caminhar, consegui levar alguns amigos na caminhada. Depois eu vou correr. Só que eu sinto uma dor na perna há 2 anos que me atrapalha em inúmeras atividades, em exercícios físicos, em atividades físicas. E eu fico muito mal com isso. Só que a corrida é um desafio. Dói, aí eu descanso, aí depois vou de novo. Porque é aquilo, você não paga nada. É tão fácil. Você né? não paga nada e você conhece lugares, você vê coisas que de carro você não vê. Isso, é. E aí eu comecei a caminhar e correr na Vila da Fábrica, que é onde eu moro, que a meta era correr. O melhor lugar de Camaragibe. É basta, Eu não né? moro ali não, mas Agora eu é queria festa morar demais, ali. é festa. Pra dormir é bronca, porque é pagode. Toda semana tem uma festa, é né? tudo, é forró. O que for de festa é naquela rua, Olha, é viu? muito bom, o clima daquilo ali. Às vezes à noite eu tô ali, eu faço, meu irmão, velho, parece que você tá no Recife É antigo. bom demais. Toda vez eu falo isso aqui, velho. Toda vez que tem alguém daqui que é de lá. É bem bacana. E aí as mulheres já começaram a levar os maridos. E aí o número de homens também começou a crescer, porque geralmente Eu era vou te só contar mulheres. como é que é, o cara faz. O que é que tu faz todo domingo nesse negócio aí? O que é que tu gosta tanto? O que é que tem? assim. Eu vou pra ver o que é que tem, tá ligado, máscara? Que é por aí. E Todo aí- domingo essa mulher, toda vez no mês essa mulher vai no domingo, 5 horas da manhã, eu vou pra ver o que é. Aí vai e começa a treinar. E aí, levam mesmo. Os homens que você tá vendo aí, ou são meus amigos, ou marido de alguém, porque elas levam valendo. Esses aí, ó, marido de alguém. E eu tento sempre mesclar as atividades. Esse dia mesmo, Maísa puxou
um aquecimento Sim. com uma basezinha, né? De Mostrando boxe. lá do boxe, como é que funciona. A dança eu sempre também trago professores diferentes para movimentar, para a galera conhecer, para a gente se conhecer. O Eu próximo é dia acho 21, é? dia 21, É domingo. domingo agora, Domingo né? agora. Eita lá. Domingo, 6 da manhã, batemos 100 inscritos. Já bateu 100? Na última semana se inscreveram 50 pessoas. De segunda pra hoje. E cancelei hoje, senão tinha mais gente. Amém. A última semana eu já sei. A última semana é A galera aquilo. vai Eu deixando. esqueci. Aí é loucura, porque você tem que organizar tudo. Mas hoje eu já faço aulão pra 100. Independente do número de inscritos, Tu eu planeja, já faço, né? planejo Pra pra 100 no mínimo. O último foram 120 inscritos porque eu cancelei, porque não dava mais conta. Prefiro entregar qualidade Isso. e principalmente segurança. É. O exercício na areia, a areia é mais fofa, é mais instável. Então, por isso que eu tenho os estagiários ou professores comigo, que é pra gente dar esse suporte. Tem bombeiro, dia 21, domingo, vai ter uma bombeira lá com a gente, que de fato, não adianta eu fazer um evento, algum projeto voltado à saúde sem esse cuidado, né? Então, não é visando um financeiro, é realmente para movimentar a galera. E quando é em Boa Viagem, sempre aí, quiosque 20 Point do Léo. Depois a gente já fica lá, toma uma cervejinha, dá uma curtida na praia. E é isso. A galera se reúne e vai. Tem gente que deve já. Agora tem gente já que tá juntando, feito esse grupo fechou um ônibus e foi. Elas mesmas fecharam, pagaram o ônibus e foram. Aí lá a galera já se conhece, aí já começa a marcar de junto, ou vai sozinho mesmo. Sempre tem alguém que vai só pela primeira vez e no final traz mais alguém. Ó, tu tava pensando aqui na hora que tu falou do. Que as parcerias, né? Só. É maioria comida e não fitness. Aí eu pensei, pô, tem uma parceria massa pra dar. Fazer uma inserção aqui, mas não tem. Eu disse logo no começo, né, não Foi, tem nada já avisou. fitness, velho. Mas eu não posso deixar, né, de beliscar, pelo menos. Eu também tô tentando me orientar na dieta, velho. Ave Maria, tá uma luta pra poder pegar. Tem um embalo, tem uma hora, né, que você acerta o pico ali do gráfico e mantém. É. Mas pra chegar nesse pico do gráfico tá uma luta. Aí o pessoal da Tutu. Cadê Tutu Salgados? Não é salgados, você tem que falar. Como é que Laurinha diz? Saguado. Saguados. Elas brincam com isso. Fica ali na praça da Maria Amazonas ali, tá ligado? Acho que lá onde tem uma loteria. Caminha e já come um E salgado você depois, já né? se. Já fica por ali, já se perde por ali. Pega aí, máscara, pra gente botar aqui na mesa e tu também comer, né? Que máscara vem do trabalho, Laura. Pronto, então máscara. Já chega cansadinho, com fome. Aí já belisca o salgadinho, o saguadinho, como diz. Não é nada fitness, mas dá pra gente beliscar, Laura. Também a gente não vai morrer. Não, é. É Comer. questão de constância, né? Não é. Se você faz Ó, tudo certinho, uma vez ou Bonito e outra, cheiroso é. Ó, Vai pegar, né? Mas pode tá pegar. mostrando ali? Deixa eu ver aqui se tá a garrafa tá na Tá mostrando, tá. Tá mostrando aqui, né? Eu fui lá, acho que domingo eu terminei de tocar. Não, sexta, máscara, eu terminei de tocar e passei lá. As pra minhas comer. alunas, eu vou comer um aqui pra provar, viu? Uhum. Tô no desafio aí com meus alunos. Gente, É um só pra dizer É. que eu faz parte também. da profissão também, viu? Ó, eu tô comendo aqui, a gente não tá só, né, pra dizer, não, botaram ali, não tiveram nem coragem de comer. Eu fui lá sexta-feira, eu terminei de tocar e passei lá pra comer uma coxinha. Tô tentando achar aqui a É câmera. porque tá pra mim. Corta pros dois, né, pra mostrar que os dois estão comendo. E o grupo de corrida? Tá rolando como o grupo de Sim. corrida? Deixa eu engolir aqui. Ah, não, de boa. O nosso grupo de corrida, como Levanta do Sofá, ele é pra tudo, todos. E a intenção do Levanta do Sofá é bom até falar, porque eu sei que você tem muitos seguidores, amigos que é da área. Não é divulgar Laura Mello personal. Obviamente, a idealizadora e dona do projeto sou eu. Mas você pouco vai ver em um aulão, algo do tipo, eu levantar a bandeira de Laura Mello. É do Levanta do Sofá. Então, a minha intenção é levar e entrar com o Levanta do Sofá em qualquer lugar. Vim um dia aqui conhecer as suas aulas, postar, indicar. O que eu digo, se você não treina comigo, que treine com outra pessoa. Se você não treina numa academia, que treine em qualquer lugar.
Então, assim, o levanta do sofá, ele tem a intenção de movimentar. E a corrida deu um boom. É. Todo mundo correndo. Eu nunca corri, eu não conseguia correr. E aí eu comecei a me superar. Comecei a caminhar, comecei a correr 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. E um dia tô com dor, outro dia tô bem, aí no dia que eu tô bem eu vou. Só não parei, sabe? A questão da ansiedade Ajuda muito, não é? Na com corrida. certeza. E assim, quem tem ansiedade tende muito a descontar na comida mesmo. É como uma prima minha diz, a gente come as nossas emoções. Tô triste, vou comer pra me sentir melhor. Tô feliz, vou comer pra comemorar. Emagreci 1 quilo, vou comer pra comemorar que eu emagreci 1 quilo. Então, eu fui deitada pra dormir. Eu tenho muito isso. Eu deitada pra dormir, comecei a pensar. Bora correr, tudo meu é bora, né? Porque eu tenho uma camisa bora, 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 porque eu falo muito bora, bora, bora. E aí uma aluna disse, 2 alunas antiguíssimas, há muitos anos, disse, tu era pra fazer uma camisa, bora, 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 porque ninguém aguenta mais tu gritando. Aí eu fiz a camisa, vendi muita camisa. Pra muita gente que eu não conheço. Por conta do nome Bora, 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 tem minha assinatura nela também. E aí eu fui e pensei, bora correr. Bora, junto, bora correr e vamos fazer esse movimento. A intenção não é para pódio, para alta performance, atleta de elite. A intenção é para você que tá aí sentado, comendo coxinha, tipo tu. Você coma, mas depois Vai você correr. vai caminhar, vai correr. E aí é aquilo. Eu, como a cabeça do Levanta do Sofá, quando eu faço algo, o pessoal vai junto. Então eu vi que se eu fosse, alguém ia comigo. Então eu comecei a tirar um tempo meu, um horário meu, para caminhar e correr para que alguém fosse comigo, independente de quantas pessoas fossem. E aí começou. Aí um outro, vendi quase 100 camisas em menos de um mês. Fiz um pedido, outro pedido. E digo e repito, a maioria das pessoas são pessoas de fora, pessoas que não treinam comigo. A maioria. É um movimento. É. Então é um movimento que as pessoas seguem e independente. Aí o pessoal, muita gente tem algum grupo de corrida, mas também é do Levanta do Sofá. Sim, Então, assim, entendi. porque eu não quero assumir um espaço de quem é do Levanta do Sofá não é mais de canto nenhum. Não. Tu quer essa Eu interação mesmo, quero né? isso, eu quero que a galera levante, que faça alguma coisa, que entenda que ela pode, que ele pode, sabe? Minha mãe começou a treinar comigo faz um pouquinho mais, não, faz um mês, 31 anos, sedentária, minha mãe, sem querer fazer nada, então ela precisava, desde sempre, por conta das taxas, toda vez que ia para médico, eu já cheguei a dizer à mãe, não diz que eu sou personal não, por favor, porque o médico olhava logo para mim. O médico já olhava pra Tu quer? mim Salgado? e. É, né? Máscara quer comer, Máscara né? quer. Toma. Só o dedinho ali, ó. Pega aí, máscara. Então, minha mãe começou a treinar comigo. Tirei um horário pra minha mãe pra dar aula de personal a ela. E através da minha mãe, hoje eu vejo que, mais uma vez, é como se fosse comprovações. Só as coisas comprovando que você deve continuar. E continuar e continuar. Então, minha mãe está treinando hoje, mesmo não gostando, mostra que o objetivo do Levanta do Sofá, do que eu faço, do que eu vendo, foi atingido, sabe? Porque é pura saúde, nada de eu amo. Começa um exercício, tá bom, quero fazer esteira. Não, vem cá. Vem cá, bora treinar. Eu sou personal, não sou Laura, sua filha, não. Porque senão, né, mãe. É, começa. Aí, Olhe, me respeita, eu não vou fazer. vou fazer não, minha mãe é assim, vou fazer não, viu? E quem manda sou eu. É, E tá fluindo, minhas primas. Então, assim, pra mim, hoje, nesses 2 últimos anos, que foi quando eu comecei, quando eu ressurgi no Levanta do Sofá, eu acredito que esses 2 últimos anos, o que eu venho ganhando muito é a questão de família. que, pô, às vezes a gente ganha o mundo todo e não ganha a família, né, velho? E assim, depois que minha avó faleceu, que era o elo maior
da família, a família, cada um foi pro seu lado. Geralmente é assim. E quando a eu avó- gosto de família, eu sou família, eu gosto de estar junto, de almoçar na casa de alguém, sabe, de um parente e tal, conversar, de estar junto para no bom e no ruim. E aí, através do meu trabalho, tanto o Juntos Mudamos Vidas com doações, como principalmente no Levante Sofá, eu consigo hoje reaproximar minha família. O meu aulão aqui em Camaragibe de aniversário foi muita gente da minha família. E treinando, a minha prima que é evangélica estava lá fazendo a aula, que é uma aula muito saudável, então estava lá dançando tranquilamente, a filha dela, a minha tia, fiz até uma homenagem para minha avó e meu primo, que os dois não estão aqui mais. E aí essa minha tia é a mãe desse meu primo e a minha mãe representou minha avó. E aí já vem duas irmãs que estavam mais longe, juntas naquele momento. Então, digamos, hoje, se não quero, mas se o mundo acabasse hoje, eu ia ter a sensação de tá tudo organizado. E não é sobre dinheiro, sabe? Hoje, pra mim, o que eu menos toco no assunto é dinheiro. Eu já tive até mais momentos com riquezas materiais. Uhum. Mas Coisa que o dinheiro não paga. coisa que o dinheiro não paga. É você olhar, se ver com tudo material, de olhar na janela, ter uma piscina, ter carro, nananã, e tá faltando algo. Porque família é um elo, né? E até quem tem motivos para estar longe, mas a falta, né? Faz falta de alguma forma. Às vezes você acha que não faz, mas faz. Tem algo lá dentro, que uma pecinha tá quebrada por conta desse elo família. Então, hoje, ver minha família indo pro aulão como alunos, eu não convido, eu não saio convidando as pessoas assim, um por um. Por quê? Eu acho que é o meu trabalho. Então ali eu tô como profissional. Já demanda para mim muito trabalho, uma dor de cabeça. Eu entrego um aulão já planejando outro. É um mês inteiro eu louca com aulão, patrocinador, montar, questão do café da manhã, espaço e tempo, que é o que eu não consigo Dominar. dominar. Choveu, pronto. E aí? Mas hoje a gente já tem uma estrutura, venho investindo cada vez mais. Tem uma equipe também comigo de outros parceiros profissionais que trabalham em algumas áreas de eventos que já estão junto com a gente. Então, eu tenho até uma parceria com a Madame Cakes, que tem um buffet. Eu digo a ela, meu Deus, eu tenho que aumentar essa aula para contratar o buffet. O buffet. Porque eu não tô dando conta mais de eu fazer, montar, lá a gente serve. Precisa aumentar aí para contratar Um buffet. o buffet Madame Cakes para vocês assumirem. E aí, se Deus quiser, daqui a pouco, quem sabe, tá uma estrutura, um lugar. Mas a minha intenção é isso, é aulas em grupo, Os planos para daqui para frente é manter mensalmente. é manter o aulão. Eu tô muito realizada com os aulões. Consegui movimentar outros profissionais também, de pessoas me pedindo dicas, pessoas pedindo para participar, para ver como é que funciona o aulão. Então, hoje alguns profissionais participam do aulão comigo, vê como é que funciona e começa a fazer o deles. Dou muita oportunidade para alguns estagiários, inclusive hoje, como eu não trabalho mais em salão, às vezes eu fico mais sem conhecer tantos estagiários, né? Quando você trabalha diretamente ali com eles, tem uma troca maior. Então, querendo participar, conhecer um estagiário aí que queira participar do aulão, só fala comigo. Pelo Eu- direct mesmo, tem Pelo teu... direct, na bio do meu Instagram e do Levante Sofá tem um link lá, só clicar. É o mesmo para inscrição. É o mesmo para inscrição. mesmo para E inscrição. para te contratar como personal Também, também. tudo o mesmo link, No tá? mesmo link. É o link da minha equipe. Eu. É o mesmo link. Tem no Levanta do Sofá e tem no meu pessoal. Quer me contratar para personal, pro aulão, para divulgação? Tô com um projeto novo aí onde a minha intenção é ajudar as pessoas a sair do zero para entrar no mundo digital. Sim, também. Tu A vai... galera que trabalha com uma manicure, uma pessoa abrir uma loja online, independente da área, que divulgando o seu trabalho
vai começar a vender mais, vai se destacar, vai assumir uma posição de destaque e de ser conhecido na cidade e não sabe por onde começar, né? Então, diante dos meus estudos e da vivência que eu tenho no marketing digital prático, na prática, eu já ajudava muita gente. Passei na Rua Elisa, agora tem nome, agora é Arrumadinho Que Cheiro. Antes não tinha, fica bem em frente a Mix, Arco Mix. Sim. Tem um rapaz sim. que tem um carrinho, uma carrocinha de almoço. Aí ele é arrumadinho e aí tem 3 opções de proteína, tudo bem organizadinho. Eu passando aleatoriamente, subiu aquele cheiro de comida bom. E aí eu voltei e pedi R$ 10. Acredito que seja R$ 10 ainda. R$ 10. Uma marmitinha que eu não como só. Aí eu disse a ele, não conheço ele, não conhecia ele, ele também não me conhecia. Eu disse, se eu vou chegar em casa, se for bom, eu volto aqui pra filmar. Aí um dia desse, ele conversando com a minha namorada, ele disse, ela disse que ia filmar. E eu, essa menina vai filmar o quê? Ela quer filmar o quê? Que eu não tô entendendo. Voltei. Na verdade, postei em casa a indicação. Meus seguidores começaram a ir lá, comprar e gravar e postar no Instagram. Uhum. E aí ele entrou em contato comigo e disse, minha filha, o que você fez? O pessoal tá vindo aqui. Eu disse, a gente tem que botar um nome, fazer um Instagram. Não tem Instagram, eu vou marcar o quê que não tem? Aí montou um Instagram, fiz uma logo pra ele, qual o nome, ele escolheu o nome, Arrumadinho Que Cheiro, porque todo mundo fala que cheiro. E é assim, é um lugar que passa, é o centro de Camaragibe, né? O precinho maravilhoso. E aí ele chegou pra mim e disse, eu quero contratar o seu serviço, porque eu já montei um Instagram, você me ajudou a montar, você fez uma logo, você me direcionou, até fico vendo as postagens dele, vou dando dicas. Mandei lá pra ele, vi um vídeo dele, disse, tem que comprar uma touca aí. Aí mandei a print da touca pra ele comprar daquela. Ele comprou idêntica que eu mandei, fez um vídeo lá que tô usando, viu? Porque assim, são coisas que me fizeram crescer nas redes sociais. Eu tenho 18 mil seguidores. Acho que é isso. 18 é alguma coisa. Nunca comprado, nunca por nenhuma estratégia para ganhar seguidores. Tudo de 1 a 1. Por isso que meus seguidores são de 10 anos. São seguidores assim em 2 meses ela ganhou 5 mil seguidores. Não. É de 1 para 1. Aí sai 2, entra 3. Sai 4, entra 2. Mas com os aulões vem crescendo muito também, porque assim, aulão em Boa Viagem eu sou vista em todos os lugares, né? E aí hoje eu tenho alunos no aulão, além de Camaragibe, além de São Lourenço, tem gente de Barra de Jangada, tem gente do Paiva, tem uma menina que foi de Igaraçu, veio 2, uma depois de Paudalho, Carpina. A outra era de um interior depois de Carpina, que veio só pro aulão. E tudo assim, eu vou pro aulão, no próximo eu vou trazer mais gente. Teve uma que fez agora, eu acho que umas 15 inscrições, só amigos. Fechou um grupo. Eu disse a ela, fecha o teu grupo, eu vou fazer uma aula só pra vocês. O tempo todo. Até agora ela tem mais uma vaguinha, tem mais uma vaguinha. Então assim, é algo que já extrapolou. Pra São Lourenço eu fui porque era muito pedido em São Lourenço. Fui pra São Lourenço, já tenho um convite pra fazer enseadas. Em Gaibu, Paulista também. Porque aí pega essa galera de lá, né? Isso, e assim, tem gente que sai desses lugares pra ir pra Boa Viagem. Sim. Foram 4 meninas em um aulão lá de Enseadas. Saíram de Enseadas pra Boa Viagem. Então essas pessoas já começam automaticamente, que elas postam, o pessoal de lá vê, comenta, mas é muito mais difícil você sair de Enseadas para Boa Viagem do que o aulão ir para lá, né, e concentrar mais gente. Então assim, para esse ano não sei, porque para mim tá voando.
Muito, não é só Eu não pra sei tu, se eu também tô voando junto, É. assim, correndo Mas esse ano, tanto. eu vi hoje uma postagem, falta 100 dias pro Natal, pro Ano Novo, parece. Ou é Natal? Acabou Misericórdia, o 100 ano. dias só acabou, véi. Então, assim, bati a minha meta, que era fazer um aulão por mês, e graças a Deus eu consegui manter a quantidade de inscrições. Esse aulão, eu pensava que não ia bater 100. Até semana passada tinha 48. Segunda pra cá, Pipocou. oxe, mas já é certo, já é certo. A E última semana. então, para ano que vem, a meta é levar realmente para as outras O- cidades, outros lugares, e para longe mesmo. E possivelmente não vai ser um domingo só no mês, né? Tu vai ter que fazer um domingo num Pô, lugar, um domingo no eu outro, me porque sinto tão realizada com aulão, em dia de aulão. Já fui para aulão tendo crise de ansiedade, passando mal no carro, sem ar. Chega lá, parece que gira uma chave profissional de, ó, agora professora Laura, e tem gente que tá arrasada, porque hoje eu recebo muito feedback de pessoas que vão porque estão mal. De não tô bem, terminei um relacionamento, tô muito mal e eu vou porque eu tenho que sair desse buraco. Então, eu sei que tem gente que precisa daquele aulão para sair da zona de conforto, para recomeçar, para se sentir melhor, para se sentir visto, amado, sabe? Cuidado. Então eu giro uma chave de agora, boto minha dor no bolso e vou tentar levar energia, positividade para as pessoas. Então isso me cura e isso cura. Né? É uma via de mão de mão dupla. duplas. E aí a gente forma até um grupo de amizade, porque fica na praia, a gente já fica no próprio point do Léo. Alguns vão para outras barracas. O vendedor de caldinho, no final eu faço um sorteio. Aí Léo bota caipirosca, alguma bebida para sortear. A caipirosca dele é de 700 ml. Aí é uma festa. Porque termina a aula, um calorzão, tomar uma caipirosca. O vendedor de caldinho, bota aí um caldinho pra sortear. Aí vem um vendedor, bota aí não sei o Que que pra massa, sortear. velho. E assim a gente vai botando. Porque tenho meus patrocinadores, tenho uma diferença do parceiro Laura Mello, que trabalha com divulgação, e o patrocinador do Levante Sofá. Então, não necessariamente o meu parceiro de Laura, do meu Instagram, Laura, É um patrocínio. é um parceiro ou patrocinador do aulão Levantando Sofá. Então tem um custo que é onde a gente consegue hoje oferecer uma ajuda de custo para todos os profissionais, todo mundo que trabalha com a gente dá uma ajuda de custo e melhorando, a gente vai melhorando também para as pessoas, porque todo aulão é feito por todo mundo, não é só por mim. E aí a gente vê claramente que por conta do trabalho da equipe vem melhorando muito. Investir já em mesa, em garrafa térmica de 10 litros, em material para guardar os produtos, em raidinho, comunicador, Sim. microfone, som maior. Eu tinha um som menor, minha mãe foi pro aulão. Deu mais ou menos 80 pessoas. Aí ela disse, dá pra escutar nada. Vou lhe dar um som. Aí me deu um JBL Um grande. Ó, melhorzinho. porque assim, ela viu que precisava e obviamente acredito que para ela que me pegou, que tá comigo desde o início, que já me deu inúmeros reais para investir lá atrás em camisa adesiva e nunca teve esse dinheiro de volta, porque eu dava, não ganhava nada. Vim começar a ganhar com Levanta do Sofá, basicamente da pandemia para cá. Antes era só tudo dado. Toma, é 10 reais. Não, mas toma. Então eu sei como é. Quanto é isso aí? É tanto. Não, mas toma pra tu. Ah, eu queria tanto. Toma, leva. É, eu sei E como é. nessa eu ficava sem, porém assim, você tem que investir. E para investir, você precisa ter dinheiro para investir. E a gente gosta de fazer uma coisa boa, né? Gosta de fazer. Eu Produto sempre. A gente nunca teve uma troca próxima, mas de longe a gente já se conhece há muito tempo. Eu conheço o seu trabalho, você conhece o meu. E assim, mesmo você sendo de uma área diferente da minha, eu sempre, não é porque eu estou aqui, eu sempre achei você um perfil em questão ao seu projeto, ao que você trabalha, bem parecido. Você entrega qualidade, você inova, você traz algo que a grosso modo, a galera vai olhar e vai dizer, pra que eu vou fazer 5 camisas diferentes se meu aluno compra uma camisa com meu nome?
Entendeu? Porque eu vou fazer um boné com uma frase se eu podia botar o meu nome. Mas a pessoa vai estar ali levando o meu nome só. É. Eu, Laura, particularmente, prefiro usar uma frase motivacional agregando o nome de alguém Eu do também. que o nome de alguém. Eu não E, sou nem, e patrocinada. nenhum projeto meu, ó, você tem. Aqui está o boné. Aí tem Judá Jiu-Jitsu. Não tem um Denis. Aí tem aqui em qualquer esquina, que é um do pagode. Não tem meu nome, Tudo Fruta Havaiano. Não é Denis Podcast, Exatamente. é Tudo Fruta Havaiano, é em qualquer esquina. Também tem essa visão de não querer usar Exatamente. E o o meu nome. meu vem para agregar. Por exemplo, chega alguém aí no Levanta Sofá e faz: e aí, como é que eu faço para ter treinos? Porque, obviamente, como é fitness, a pessoa já associa treino. E aí sim, eu venho e digo: ó, se você quiser treinar comigo, aí sou personal, Sim. é tanto, tanto, tanto. Como quando eu não faço, não sou da área, eu também indico. Já recebi inúmeros pedidos de corrida. Teve um casal que ia fazer o TAF. Queria aula de corrida. Eu não corro. Como é que eu vou dar aula de corrida se eu não corro? Antes eu não corria. E como é que eu vou ensinar alguém a correr se eu não corro? Indiquei Priscila. Sim, Pri. Priscila, Eu porque. chamei Pri, tu fala com ela fica, eu tenho vergonha. Eu disse, boa, Pri, bora E gravar, Priscila pô. fala que só. Não é? Ela pode ter vergonha, mas se soltar aqui, Pô, ela. então, eu chamei ela. Eu vou até mandar a foto da gente pra ela quando a gente terminar que eu tiro a foto. Você vem agora, viu? Pronto, então eu sempre repasso um aluno quando eu vejo que eu não estou Isso é uma na honestidade, minha né? melhor fase. CrossFit, o pessoal fala muito, porque tu, no início até tinham pessoas que queriam ser investidores. Eu vou abrir o CrossFit e tu assume. Não, não é minha praia, não é minha área. Se fosse, beleza, tudo bem. Mas não é, então eu sou muito fiel assim. Porque aí é que tá, talvez eu ganhasse dinheiro, mas eu gosto de me sentir bem naquilo, É sabe? onde o coração tá, né, É um velho? Não é só onde o propósito dinheiro vem, maior, não. é, com Eu tô ligado. certeza. Então, eu converso às vezes com amigos, eu poderia ganhar muito mais dinheiro, mas eu ainda vou muito pelo meu coração. Então, eu sempre estou indicando outros, se eu não conseguir atender um aluno, eu quero em tal canto, eu não vou passar outro profissional, sabe? Outro personal, um CrossFit, um professor de corrida. Hoje eu tenho uma planilha de corrida que é um atleta, ele hoje faz educação física, tá quase se formando. Ele é atleta de corrida. Então, assim, eu não vou, e eu sou muito, eu não gosto de pegar no Google, no GPT, que Uhum. tá estourado É, GPT. a galera Até tá. treino, até conheço profissionais que estão usando o site, Mano, então eu vi esses dias que, eu acho que foi domingo, eu vi depois no YouTube a reportagem do Fantástico, a galera se consultando como psicólogo com o chat. eu conheço profissionais de educação física que vendem planilha pelo GPT. Caraca, velho. Então, assim, eu sou muito fiel. Eu vou fazer uma dieta, eu vou procurar um nutricionista. Quero mexer em algo, um exemplo hormonal, eu vou procurar um médico. É saúde. É, E eu sou profissional da saúde. Inclusive, recentemente, houve uns embates no Instagram sobre isso. Mas eu sempre postei sobre isso. Por quê? Eu acho que quando a gente divulga algo, a gente tem que ter responsabilidade. E aí, quando a gente fala de saúde, e aí você mexe com vidas. Não estou falando nem só do financeiro, do investimento, mas de saúde. O profissional da saúde, ou quem trabalha com a área que mexe com a saúde do ser humano, da pessoa, tem que ter muito cuidado. Porque imagina eu vender um treino louco que vai acabar com aquele aluno, vender uma dieta louca que vai acabar com aquele aluno, dizer que você não precisa fazer dieta, treino e vai estar saudável, porque não vai. aham. E aí eu não estou falando do resultado. Resultados fáceis nem sempre são saudáveis. E aí eu acho que eu, como profissional de educação física da área da saúde, como é um nutricionista também, a gente tem que bater nisso. E sem medo de falar. Sem vergonha, não precisa Verdade. brigar, mas a gente tem que falar, né? Saúde. E meu medo, quando comecei há 10 anos atrás, era esse. Eu tinha medo de trabalhar dentro de uma sala de musculação, porque eu já enxergava que o professor de academia de musculação era um profissional que tinha que ter muito cuidado com os alunos. Tão quanto um médico, um enfermeiro, um técnico. Do jeito que a gente salva, a gente quebra, É. né? Ô, Laura, Então tem que ter esse cuidado aí. o que é que tu, olhando assim, eu pensei em 10 anos atrás, em 10 anos, mas
Eu pensei agora rapidamente na época que tu tava, acho que na metade da faculdade, que tu olhou assim e viu, vixe, é muita coisa, é difícil, pensou em desistir, né? Uhum. O que é que tu, olhando hoje pra trás, assim, o que é que tu diria pra aquela menina ali que quase desiste? Eu diria o que eu disse pra mim naquele tempo. Eu não vou jogar fora um investimento, né? Eu acho que hoje em dia pode ser até fácil pra muita gente, mas eu sempre reconheci o esforço da minha mãe, então saí da escola direto pra faculdade, minha mãe pagava minha faculdade particular. E aí eu pensava em desistir e lembrava dela, que sempre trabalhou de manhã, tarde e noite, e eu ficava, meu Deus, vou desistir no quinto período, 2 anos e meio minha mãe pagou. E agora? Aí eu vou entrar em outra coisa. Se eu não gostar, eu vou ficar nessa. Então eu sempre tinha um foco, um pensamento de eu vou terminar. E quando eu terminar e tiver minha formação, meu diploma, eu escolho se eu quero fazer outra coisa. Porque enquanto a vida, existe tempo de fazer. Enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de fazer. Então, que não desista, que persista e que insista, porque assim, não é fácil. Nem tudo é fácil. Então, eu entrei na faculdade achando que ia ser tudo lindo. Eu queria festas, sair com os amigos, achava que era isso, né? Que era fácil, que era jogar, que eu ia ser jogadora, porque eu ia encontrar um time pronto e todo mundo ia me apoiar. E aí lá você vê muita coisa, você estuda ética, você estuda matemática, você estuda muitas coisas, muitas áreas que eu acho que são necessárias sim, porque educação física é um mundo, não é só academia, não é só luta, não é só balé, não é só crossfit, é gigante, sabe? E quando você entende a potência que tem um professor de educação física e você respeita ele como um profissional da saúde, um profissional de educação física de fato, não um menino que joga, a menina que joga, o menino que luta, Aham. diminuindo, porque eu via muito isso, as pessoas tentando diminuir. Tinha muitas bailarinas estudando comigo, então o pessoal, para dançar, vai estudar para dançar. E não é isso, sabe? Então, quando você enxerga essa potência, vão existir dificuldades. Então, insista, se é o que você quer, óbvio. Que eu acho que ninguém tem que fazer porque eu não vou afirmar, porque tem gente que tem que fazer, né? É. Mas assim, se você tem a condição de escolha, Aham. vá para onde você quer, mas não desista só porque está difícil ou está chato, porque a gente tá falando a termo profissional. Então, eu tenho muita gente jovem no meu Instagram e algumas pessoas que começaram a educação física através de mim. Inclusive relatos de alunos meus que treinaram comigo e começaram a educação física por conta de mim. Então, assim, vai ter coisa que é chata mesmo. Vai ter hora que você vai surtar. TCC e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas faça, porque para ser um bom profissional, você tem que passar por essa escola, faculdade. Não é só festa não, né? É, não. Porque eu estudei com pessoas mais novas que realmente terminaram a faculdade, mas não tinha foco. Então a hora é essa. Quem está estudando, de aproveitar e de investir em conhecimento. Porque, Conclui. rapidamente, Não, porque eu acho conclui. Fala, interessante, pode falar. uma pessoa disse pra mim, eu era estagiária, faça o que você quiser fazer de errado agora, como estagiário. Seja preguiçoso se quiser ser, erre se quiser errar, porque quando você se formar, ninguém vai passar a mão na sua cabeça, não. Ninguém responde por você, porque você é estagiário, for para academia, o profissional responsável, o professor responsável responde pelo estagiário, né? É. Qualquer erro vai para a culpa do professor. Quando você é o professor, ninguém vai lhe salvar, não. Então é hora de você assumir as responsabilidades. Então, assim, para mim, o estágio é a escola que você não deveria falhar para ser um excelente profissional. O que eu ia te perguntar era assim, como a gente sabe, tem muita gente e aumentou muito o número de estudantes de educação física e formados, né, nessa área. Tu tem uma visão, e a faculdade não ensina essa parte de gestão do seu próprio nome, né, do seu negócio.
Não, em quase nenhuma área. Isso eu acho que é um problema não é só da educação física, mas na psicologia você não aprende como montar o seu consultório e como você vai atender, como Uhum. precificar o seu trabalho, como criar valor de imagem. Isso não, infelizmente não ensina isso não. E muita gente se forma, né? E tem aí o mercado aquecido, mas termina que muita gente fica ali da média para baixo. Uhum. E eu não sei se é, mas eu percebi que tu tinha desde o começo um diferencial que era o cuidado com o lado humano da pessoa. Eu não sei se esse ainda é o maior diferencial que tu entrega. Mas o que é que tu acha que deveria ser um diferencial, assim, já pra gente ir encerrando, mas uma curiosidade minha genuína. O que é que seria um diferencial mesmo para um profissional? Porque tem muito. O que é que, além do resultado, obviamente, que ele tem que entregar, para ele se destacar hoje? Então, essa questão de cuidado, eu acho que se tem mais. Porque pessoas precisam de pessoas e pessoas compram de pessoas. Então, eu acho que os profissionais hoje, as pessoas já estão entendendo que se você não for uma pessoa que se comunica, e outra, o personal, o professor de educação física, ele está cara a cara com o aluno. Então, você precisa se comunicar. Não tem muita escolha. Você tá ali com o aluno, olhando para o aluno. Imagina, eu sou tua personal, eu entro calada, saio calada. Não. Não dá, não dá. Então, assim, acredito que um diferencial que já vem sendo mais batido isso é essa humanização. Você ter uma atenção não só para entregar o melhor treino. Tem gente que bate no peito, o meu treino é o melhor. Eu acho que não adianta o melhor treino se você não tem um diálogo, uma atenção. Por quê? O resultado vem do aluno, do esforço do aluno. Que adianta o melhor treino sem um aluno dedicado? É. Que adianta a melhor dieta sem um aluno, sem um paciente O melhor dedicado? nutricionista, O né? melhor O melhor tudo. nutricionista se o paciente não faz a dieta. É. Não vai ter resultado. Tem uma frase que eu sei, mas não tinha decorado de Jung, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É da psicologia, né? E ele fala disso. As técnicas são importantes, as teorias são importantes, mas quando for se tratar de uma alma humana, interaja da mesma forma, não só se foque nas Exatamente. teorias de técnica. E a gente está, inclusive, né, no mês de Setembro Amarelo. Uhum. Não adianta só postagens no Instagram, porque eu acho que quando você leva isso para prática e para o cara a cara, as pessoas reconhecem quem você é. Então, hoje o marketing digital é muito bom, mas ele é malicioso, porque você posta, divulga o que você quer mostrar. Ah, porque Laura é boazinha, a Laura é empática, é amorosa. Ah, a Laura tem um projeto social, ela deve ser um amor de pessoa. Mas Laura posta o que ela quer mostrar. Então, que as pessoas sejam de verdade. Que se for para postar que é uma pessoa atenciosa, um professor, ou seja lá o que for, que seja de verdade. Porque na cara a cara, na A prática, verdade se impõe, né? a verdade vai aparecer. Então, é a mesma coisa de ser referência. Você vai ser referência, mas enquanto você estiver fazendo acontecer, né? E ser ético. Ser ético é um ponto que me pega muito. Com a internet, existem muitos professores não formados. Então, tem jovens, por exemplo, na faculdade que seguem mais pessoas que não são formadas do que os próprios formados, pessoas da área. Uhum. E eu cresci muito seguindo pessoas da área, pessoas que eu admiro e que vi aquilo como um direcionamento. E eu vejo que hoje se perde muito isso. As pessoas querem seguir os que andam de carro do ano, que são estourados, que estão cheios de pessoas do lado. Mas e aí? E na prática, como é essa pessoa? Porque você não conhece. Não dá pra saber. E aí a ética profissional vem diminuindo por quê? O meu estagiário às vezes não aprendeu comigo ou com alguém da sala, da área. Aprendeu com o blogueiro fitness que anda de Porsche e é fortão. E aí ele quer agir igual aquele blogueiro, que às vezes tem que bancar uma marra para se intitular o bonitão. Aí quando você pega um aluno ou até um outro profissional, você acaba menosprezando.
o profissional Aham. ou a condição do aluno, né? O escutar, o conversar. Então, eu acho que isso se perde um pouco. Então, assim, é a humildade, na verdade, né? Que a ética tá, para mim, uma pessoa que não é ético, ele não é humilde. Não tem como desassociar, né? Ser ético com Não humildade. tem, porque assim, até para reconhecer um erro, em algum momento você tem que ser humilde para É. reconhecer um erro, né? E aí eu acho que isso se perde um pouco. Hoje, hoje eu me sinto velho quando eu digo a juventude, os mais novos. Ah, eu escutava tanto, agora os mais jovens. Ah, meu Deus. Então tá se perdendo um pouco, mas assim, insistam. Eu fui muitas vezes desacreditada. O Levanta do Sofá até hoje, mas eu acho que na verdade de 2 anos pra cá mudou. Eu vi pessoas de 2 anos pra cá que zombavam do Levanta do Sofá hoje, pedindo para participar do aulão. Mas quando eu comecei, por anos, 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 longos anos, eu escutava, é só um projetinho. Essa menina tá vendendo camisa por quê? Tá fazendo um boné com o nome Levanta do Sofá por quê? E hoje as pessoas fazem igual. Hoje eu vejo pessoas, e quando eu digo pessoas, são pessoas próximas, né? Porque obviamente o grande não me conhece, mas o meu meio. Hoje tem pessoas que se inspiram no Levanta do Sofá, que foi um dia desacreditado. E se eu escutasse, eu não estaria aqui, né? É como você até comentou, a gente conversando. Às vezes a gente olha assim e diz, ou eu perco tudo ou eu continuo. E eu sou muito assim. De tudo ou nada eu vou até o final. Se não der certo, aí eu vou tentar um outro caminho. Postei um meme, eu já falei disso, uma caveira assim, aí tem uma frase, alguém dizendo, não vai dar certo, aí a caveira dizendo, vai sim, eu sou doido, eu sou maluco, eu vou fazer dar certo. E tem que ir mesmo. Então, que as pessoas não desistam, porque eu cresci assim. Laura, não dizia, eu converso muito comigo. Me colocando Uhum. como eu falando pra lá, eu sempre fui assim. Então, eu sempre, não, tu não vai desistir, não. Hoje, eu tô aqui, viva e nesse lugar como profissional, porque eu converso comigo, ó, não desiste, tu não pode desistir, não. Recentemente, eu tive uma queda psicológica do nada. Do nada que eu digo assim, não teve uma Claro, não é grande coisa. claro o que Não aconteceu. teve uma grande coisa. Eu acho que foi tudo. A questão mundo também, é muita informação. A É, gente consome muita informação negativa de todas as formas, todos os meios. Então isso mexe muito com a nossa cabeça. Engana-se quem pensa que não. uhum. Mas sim, isso mexe muito com a gente. Então eu dei uma surtada assim, eu não queria fazer nada mais da vida. Só que eu só tinha escolha, eu tenho que trabalhar, porque senão não paga as contas, né? Não tem mais mãe para sustentar. Ela tá lá na vidinha dela, já se aposentando, não tem mais para me sustentar, então eu tenho que trabalhar. Eu ia muito mal trabalhar. Também eu só queria fazer isso, trabalhar. Porque tinha que ir. Tinha uma obrigação. E aí teve um dia, sozinha dentro de casa, que eu olhei assim, eu conversando, eu disse, levanta, vai viver, porque se tu ficar mal e se entregar, o que é que vai melhorar? Vai mudar o quê? Não vai mudar nada, só vai piorar. Então é aquilo, ou tu vai fazer o que tem que ser feito, ou não vai mudar nada não, porque a gente tem um problema de quando tá triste se entregar. E é diferente, né? A gente viver triste e a gente tá em um momento triste. Tá em um momento triste, mas você vai tentar mudar. Tem gente que se entrega à tristeza, né? E aí, quando você se entrega, o que é que muda? Nada. A intenção é só piorar. Então, eu tenho muito isso comigo. Quando eu tô começando a dar uma travada, digo, Laura, aí é quando eu começo a criar algo novo, a fazer algo novo, entrar num esporte novo, conhecer Tu muda lugares. teu ambiente, tu muda tua Eu mudo, rotina, tu muda a é, estratégia pra poder sair muda, disso. é exatamente isso, a estratégia, porque eu sei que depende só da gente. Em primeiro lugar, Deus, depois o você fazer acontecer. Não adianta. Se você chamar Deus e o mundo para caminhar e a pessoa não quiser, ela não vai. É, não adianta. Então é diferente eu falar, ó, vamos caminhar, a pessoa não quer não, mas eu vou. E ela ali já deu o primeiro passo. Por isso que eu digo, o primeiro passo é tentar. Vai sem querer mesmo. Não vai fazer bem, você não sabe o que precisa, então vá. O resto, vai, deixa a vida me levar. Eu postei hoje no Instagram.
Tu falou aí de tem dia que eu tô nesse. Hoje foi um dia que eu não queria nem sair de casa. Véi. Se eu pudesse, hoje eu não tinha feito nada. E acontece, né? E me perdoe, eu pensei, pô, se Laura cancelasse, eu ia ir pra casa dormir. Aquele dia que eu queria que ela cancelasse. Era fosse qualquer pessoa hoje. Aí eu postei na nota, mete o pé e vai na fé. Só vai. Hoje cedo, cara, eu falei, mandei mensagem pro Máscara, meu irmão, me incentiva aí, porque o desânimo tá batendo violento. Mas é. Mas é normal mesmo, e é isso aí. A gente tem que, ninguém é de ferro e tem que assumir que antigamente os homens não diziam isso não, tá ligado? É. Eu perdi esse pudor faz Ser tempo. forte, né? Eu falo, tem dia que tá muito ruim. Hoje eu dei aula pulso, hoje eu tava dando aula, eu queria chorar com os meninos. E se o menino me abraçava, eu disse, poxa vida, sem paciência, cansado, é normal. Amanhã, Deus quiser, eu acordo. Se não acordar também, a gente vai dar um jeito, né, Laura? Tem que dar um jeito, não tem, a gente não vê... Enquanto existe vida, você acordou. Mano, é aquela parada, tu quer 1 milhão agora pra não acordar amanhã. Quer R$1 milhão pra tu. De nada. Não serve, velho. 1 milhão não é nada, dinheiro é relativo. Porque se eu perder minha vida amanhã, 1 milhão vai valer de quê? Pra eu viver essas horinhas só? Não, deixa eu pobre me virando, porque uma hora eu posso ganhar 1 milhão. Todo mundo tem essa fase, né? E nem é a primeira vez, eu tô te comecei- comentando porque foi bem parecido. Já passou, é mais fácil até. Não é bom, não é? A gente não queria que isso acontecesse, mas já é mais fácil quando você já passou, né? Eu tive outras fases muito piores e passei, pô. Eu sei que daqui a um dia passa e pronto, é assim mesmo, né? Quando você. Quando eu comecei a postar sobre minha ansiedade, crise de ansiedade, e comecei a postar falando, hoje eu não tô bem. Hoje eu não queria sair de casa. Saindo, né? E aí, meus seguidores, vez ou outra, eu recebo mensagem. Tu não tava doente ontem, tu já tá hoje correndo. Eu disse, eu vou parar, não pode. Então, quando eu comecei a postar, eu escutava muito isso. Tu tem crise de ansiedade? Hoje, um dia desse, uma aluna de outra pessoa olhou pra mim em conversa assim e disse, tu tá falando de postando de ansiedade, e tu tem ansiedade? Eu disse, tem. Ela, tu tem ansiedade, como se você não pudesse ter por conta da sua vida, sua rotina. Você tá lutando Então que as muitas pessoas vezes com isso. saibam que não é normalizando, mas se existe, e você passa por isso, convive com isso, vai na fé. Se você acorda, tente procurar formas de conseguir viver. Eu falo há um tempo isso. Talvez alguém já deve ter falado isso. Talvez não seja uma frase minha, mas eu digo, chore e anda. Não, porque eu entendi que eu não precisava não chorar. Eu posso chorar, mas só não posso ficar parado chorando. Eu tenho que andar, porque se eu ficar parado chorando, eu vou perder um monte de coisa, vai atropelar tudo. Laura, eu quero te agradecer. Deixa eu pegar na sua mão. Obrigado, velho. Foi muito bom mesmo. Tipo, acho que já vai com quantas horas já, mano? Já deu 2 horas, 1h40 por aí, né? 1h52. Olha só. Menino e máscara ali com fome. Ei, muito obrigado. Se despede aí, tá? Ai, Foi pra mim, galera, tá muito bom, foi muito bom. Galera, agradeço a vocês também que vão dar uma olhada aí, que vão compartilhar, que vão seguir, Se inscrever no YouTube. se inscrever no YouTube. Que é muito Então, importante assim, pra gente. sigam, pelo amor de Deus, porque não adianta lá, tem 10 mil visualizações, tem 30 curtidas e 2 seguidores novos. Não é assim, né? Então, vocês que são meus amigos, que são amigos, pessoal do Camaragibe, compartilha aí, o projeto é massa. Eu já tinha vontade de vir, fui convidada, então é uma honra. Obrigada. Sigam aí meu Instagram, Laura Melo Personal. Levanta do sofá. Agora tem que anotar. Vai. Levanta do sofá. _ Levanta do sofá. E o Juntos Mudamos Vidas. @ Juntos Mudamos Vidas, tá? Aulão, posto lá no meu, no Levanta do Sofá, só fala comigo, acompanha lá, todo mês tem, convido vocês, Máscara vai junto também, para participar um dia de um aulão, Massa, quem sabe a gente fazer um projeto em Camaragibe também, Boa. porque eu sei que também tá sempre dentro de projetos sociais, eu conheço faz tempo e eu sempre admirei isso, então quem sabe a gente se bate aí fazendo algo social, Sim. levando atividade física, movimento, lutas. E Massa. obrigada, viu? Ei, valeu, Máscara, tchau. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos.
Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.